Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No podcast há esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz na comunhão. Nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um podcast Entre Irmãos. É sempre uma alegria tê-lo aqui na mesa com a gente e sempre um prazer poder entrar na sua casa, poder estar falando contigo, podendo levar palavras que vai lhe trazer conforto, que vai trazer esperança, levar boas notícias, boas novas e também esclarecimentos importantes. Nós que estamos cercados aí de uma mídia que sempre é uma enxurrada de notícias ruins, sempre uma enxurrada de coisas que não edificam em nada a nossa casa, é sempre bom ter a oportunidade de levar um pouquinho da palavra de Deus, um pouquinho das coisas para você aí na sua casa, aí onde você está nos ouvindo. Eu já quero pedir para você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, já deixa o seu joinha aí no nosso vídeo de hoje e compartilha esse conteúdo. Compartilha com o pessoal, que vai ser importante, necessário, e é sempre muito bom você poder levar também a boa nova, levar a boa palavra a outras pessoas. Para você, isso não custa nada. Você vai fazer isso em 3 segundos, 1 segundinho para cada ação. E para o nosso canal, para a nossa comunidade, vai nos fazer chegar com a palavra de Deus, vai nos fazer chegar com as boas notícias a muito mais pessoas, vai fazer grande diferença. Já quero deixar um recado para você que tem sua ideia e quer levar essa ideia para a internet, só que não tem um espaço, não tem equipamento para estar gravando, pode entrar em contato aqui com o Janderson, com o nosso produtor, e verificar de você estar usando aqui esse espaço também. Ah, Marcos, vocês alugam aí? Não vamos falar aluguel não, porque aluguel visa uma transação comercial. Aqui a gente só pede uma contribuição para a gente conseguir manter o nosso espaço. Então entre em contato também com o nosso produtor, que você vai se surpreender como fica barato e como é fácil de você produzir o seu conteúdo com qualidade. E por fim, você que tem sua empresa e quer vincular a sua marca com uma iniciativa bacana, uma iniciativa de valores, também entre em contato com a gente para você poder estar nos apoiando, estar nos ajudando. Também não é um patrocínio. É somente uma ajudinha para a gente manter aqui, ajudar a pagar a luz, pagar a internet que a gente usa, fazer com que essa mídia chegue até você. E aqui eu quero agradecer algumas empresas que já contribuem e já ajudam a gente. E são elas: Depósito São Cipriano, ABS Infraestrutura, Edip, Ariane Cantador, Fotografia e Social Media e Visual Corte Laser, que preparou todo esse cenário aqui pra gente, tá bom? Você que tem aí esse desejo de vincular sua marca a uma iniciativa bacana, entre em contato com a gente, que você vai ser muito bem recebido aqui no nosso time. Eu quero dar as boas-vindas para ele, que continua com o agasalho, ó, vem, tadinho, tá, para não pegar, não ficar dodói, cabecinha branca. Seja bem-vindo, irmão Francisco. Os nossos cumprimentos a você que nos acompanha aqui pelo canal. Eu não ia falar, porque só depois vai dar público. Hoje botei uma, quase que soltei. Quem não sente frio, né? Não, é por causa que aqui dentro é porque a nossa sala é climatizada. Tá bom. Tá? Então, como a gente diz, é uma alegria receber ele hoje, com uma satisfação imensa de receber aqui 2 pessoas que representam diretamente a administração pública do nosso município, e eu tenho certeza que muito assunto, muita coisa boa de interesse da população de Batatais, nós vamos aqui hoje estar conversando. Exatamente, está aqui sentado hoje à mesa esse par de pessoas, né, que se está direto ligado à administração pública. Está aqui Melissa Toledo, chefe de comunicação social da nossa administração, e o nosso querido Orion Rio Júnior, ou então, como o pessoal conhece, Juninho Rio. Né, tá aqui o chefe de gabinete também. Sejam bem-vindos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Nós que agradecemos o convite. É sempre muito importante ter espaços para a gente poder falar da comunicação pública, poder falar das realizações da Prefeitura de Batatais e assuntos em geral também, né? Estamos aqui para conversar sobre tudo. Ótimo.
Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, é uma alegria muito grande, estive assistindo algumas entrevistas que vocês realizaram, alguns podcasts, então morrendo de vontade de poder participar, de conhecer aqui o estúdio e da gente poder tratar sobre, para mim, um assunto que é mais gostoso da gente falar, que é sobre nossa cidade de Batatais. Que bacana. E eu vou deixar, como eu falei para vocês aqui em off, aqui a gente entra na questão profissional, na questão pessoal, e o irmão Francisco, que já assistiu alguns episódios, você sabe, o irmão sempre começa com uma pergunta que algumas pessoas sentem essa pergunta assim, nossa, e agora? Eu nunca pensei nisso. Então, irmão, eu deixo o senhor, e eu já vou te adiantar, ele é educado, ele sempre começa com as damas primeiro. Exatamente. Então, pode mandar a pergunta. Mas hoje sou eu que estou aqui meio que, assim, empolgado, é meio difícil, porque eu estou diante de uma estirpe, tanto da Melissa quanto do Juninho, que são expert Na comunicação. Na comunicação. E aí nós aqui que somos curiosos, né? Eu sempre todo que faz de hobby também, do nós pai, somos aprendizes. da mãe, aqui também do irmão, do pai, então. Mas vamos lá. Quem é Melissa Toledo? Olha só, essa é a pergunta do SUS. Melissa por Melissa. Melissa por Melissa. Eu sou jornalista, vou falar primeiro da formação. Eu sou jornalista, publicitária, radialista, formada em letras também. E ao longo da vida profissional, eu tentei começar de uma forma diferente, lá na adolescência, pensando em ser cientista. Olha! Prestei vestibulares para engenharia química, para química, cursei na USP de São Paulo, na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, 2 anos e meio de química, mas essa história da comunicação é mais antiga do que tudo, né? Eu brinco que eu aprendi a falar nos corredores da radiodifusora, por conta do meu pai, o Padre Batista. E essa relação minha com a comunicação falou mais alto. Eu tranquei a faculdade de Química e aí me dediquei a partir de então somente à comunicação profissionalmente falando. Na radiodifusora, com muito orgulho, a gente mantém no ar um programa sobre carnaval, que eu acho que o senhor conhece bastante. Já tem mais de 20 anos que está no ar, o programa Casa do Samba. Eu trabalhei durante quase 20 anos também no GCN Comunicação, em Franca, que é o Jornal Comércio da Franca, a radiodifusora de Franca também. E com muito orgulho, desde 2022, eu estou na Prefeitura de Batatais, cuidando da comunicação social, dessa função muito importante, que é levar as informações para a nossa população, né? Para que a população fique bem informada sobre tudo que está acontecendo, sobre os serviços prestados, sobre onde e como buscar informações, buscar soluções ali para os seus problemas diários. E eu sou filha do compadre Batista, sou filha da professora Dona Selma, sou irmã do jornalista Marcelo Toledo, todos eles me dão muito Marcelo orgulho. Está na Folha ainda. Na Folha de São Paulo. O Marcelo está na Folha de São Paulo já... Muitos anos, né? Salvo engano, 27 anos. 27 anos de Folha. É minha idade. Eu sempre... Em defesa dele, né? Ele vai dizer que eu falei há quantos anos ele trabalha, então que ele tem muita idade, mas não, ele começou... Ele começou a trabalhar na Folha, ele ainda fazia faculdade. Ele ainda fazia faculdade de jornalismo e ele foi chamado para um teste e desde então ele permaneceu, continua até hoje. São longevos, né? Atividades longevas. Atividades, ótimo. Meu pai mesmo está há mais de 50 anos no ar. A gente fez uma conta dos radialistas da região e concluímos, não sei se tem outros, quem estiver nos acompanhando também, que conheça jornalistas, radialistas antigos há tanto tempo no ar sem interrupção, conta pra gente também que nós estamos fazendo essa pesquisa. Tem o Valdes Rodrigues em Franca, na difusora de Franca, que também já está há mais de 60 anos no caso dele. E meu pai há mais de 50 anos. E é essa paixão pela comunicação que, de alguma maneira... atingiu todos nós, né, da família. Meu pai brinca que ninguém quis ficar rico. É por isso que a gente parece que tá no DNA aí, né? Então... ele brinca que ninguém quis ficar rico, todo mundo quis virar jornalista, trabalhar com a comunicação. Mas não é dinheiro que importa, né? Não é só apenas isso que importa na nossa vida. A gente tem que ter a paixão, tem que ter amor pelo que faz, tem que ter dedicação. E eu falei da minha família, vou falar também do meu companheiro Éder, que ele vai acompanhar aqui. Eu falei do meu pai, da minha mãe, do Marcelo, e ele também me acompanha, me apoia sempre em todas as atividades. E é isso, assim, de maneira geral, eu resumi, eu acho, um pouquinho.
Mas eu não sei se é essa parte que o senhor... Sim, a gente pergunta saber. para justamente dar a Dá a oportunidade de se a apresentar. pessoa se apresentar, porque às vezes quem está do outro lado curioso, mas por que chamou o fulano? Por quê? Não, porque e quando a gente fala assim, eu acho que é importante isso, para as pessoas possam dizer por que você está onde você está. Não é por acaso, né? E agora você, quem é Juninho Rio? Bom, antes de mais nada, valorizar algo que para mim é muito importante, que é a minha família. Eu venho de avós. Minha avó Laurinda era professora, o meu avô Benedito era pecuarista, meu avô Roberto advogado, minha avó Terezinha está viva e foi uma grande companheira do meu avô, auxiliou ele muito na tarefa dele de advogado, contador. Tenho um orgulho muito grande da trajetória da minha avó. Sou filho do Orion e da Cristina, que estiveram à frente do jornal durante muito tempo. Hoje meu pai é procurador no Tribunal de Contas e minha mãe hoje faz alguns programas e divulgações aí na internet, reportagens, etc. na cidade. E também cuida da Eva, a filha do meu irmão, a netinha que ela... tem um contato muito grande. Minha mãe é grande apaixonada na Eva, somos todos. E sou irmão do Leonardo, que trabalhou durante bastante tempo no MDB, né? Uma pessoa fantástica. Sou esposo da Letícia e a gente já está junto há 5 anos. Eu me formei em Portugal, na Universidade de Coimbra, em Direito. Voltei aqui para o Brasil. Fui convidado pelo prefeito Juninho para atuar já junto na campanha. Tivemos juntos aí na campanha do Juninho e do Ricardinho. E desde o início do mandato ocupo a função de chefe de gabinete do prefeito Juninho, fazendo a coordenação aí das secretarias, e também tive à frente de algumas pastas, de algumas funções, a presidência da Festa do Leite, em algumas funções determinadas por algum tempo, e também coordenando algumas pastas para que a gente pudesse, lá naquele momento de transição, no começo do governo, a gente colocar a casa em ordem ali para a gente conseguir compor a equipe do governo como deveria. Então, tenho um orgulho muito grande de poder fazer algo pela minha cidade, né? Acho que a gente, com o tempo, trabalhando na política, a gente se decepciona muito pela quantidade de burocracia que existe na política para a realização do que a gente busca fazer dentro da administração pública, mas tem um lado muito prazeroso quando a gente compreende que a forma de mudar a vida de muitas pessoas de uma só vez é só através da política que a gente consegue. Então, tenho um prazer muito grande de atuar onde atuo, tenho um prazer muito grande de fazer parte da equipe que eu faço. Sou colega também da Melissa aqui de trabalho, a gente trabalha no mesmo prédio. Tenho um prazer e um orgulho muito grande de poder participar junto com ela hoje desse podcast e poder participar profissionalmente no dia a dia junto com a Melissa, que é uma pessoa que nos ensina diariamente. Então, hoje eu acho que eu sou uma pessoa muito realizada, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Bacana, e eu acho bonito isso que o Juninho traz, e é algo que a gente tema muito, que as pessoas quando falam assim, mas 2 pessoas ligadas à política, eu também sou ligado à política, o irmão Francisco já foi, é algo político, a gente conversa muito, né, que a gente gosta demais, e aquilo que você falou, a política hoje ela é muito mal interpretada, né, Juninho? Pela política a gente consegue mudar a vida de muitas pessoas, e o Papa Francisco falava, né, que a política bem realizada é a maior obra de caridade que a gente tem para fazer. Né? Então isso que é importante, isso que é interessante, e isso que nós, povo brasileiro, precisamos entender, né? Porque quando nós entendermos então que a política é um serviço, a gente vai olhar para as pessoas que a gente vai escolher e falar assim, quem quer trabalhar pelo povo? Né? Então não é só quem vai me representar, é quem quer servir. Né? O representar é importante, mas eu preciso ser representado por um servidor. Como o maior exemplo que nós temos, que é Jesus Cristo, né? Que ele mesmo fala, eu vim para servir, não para ser servido. Então, dentro da política, é isso que nós acreditamos, é isso que nós buscamos. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui e vamos lá, a gente gostaria. Você falou que teve em Portugal, a Melissa também, como história aí longa. E o que te levou a Portugal, assim, como foi viver esse tempo lá, nesse lugar que agora parece que os brasileiros vai tá apanhando, né? Não sei, a gente vê as notícias. Xenofobia, né? Umas coisas meio... Tem essa coisa mesmo. Tem, e na tua época... Tinha antes e agora... A impressão que eu tenho assim, Portugal é tão grande que parece alguém vem me dar um tapa e dá um tapa e já cai no mar, né? Porque... Eu estou falando que meu filho tá querendo ir pra lá, e eu falei assim... vai levar uns tapas. Já fez a entrevista. Ele já vai com o emprego daqui, a mesma empresa. Mas mesmo assim a gente fica, né? Sim. Eu fui para lá em 2014, salvo engano, 2014. Foi julho de 2014. Foi assim. A Universidade de Coimbra é uma das melhores universidades aí do mundo, reconhecidas, e
abriu a possibilidade de brasileiros participarem via Enem, tá? Para poderem participar fazendo a graduação completa em Portugal. E perto de abril, mais ou menos, abriram essa possibilidade. Foi algo muito próximo do início das aulas, porque lá o ano letivo começa na metade do ano. E aí abriu essa possibilidade. Foi quando me inscrevi, mas eu não acreditava muito na possibilidade. Escreveu sem pretensão nenhuma. Para mim era um sonho muito distante, né? A época teve 40, porque aí abre a inscrição para o mundo todo, né? Não só para o Brasil, eles abriram a inscrição para todo mundo. Tinha 44 mil vagas, mais ou menos. E eu me inscrevi e aguardei. Mas num certo dia eu fui mostrar para o meu pai que eu tinha feito a inscrição, abri e estava lá a aprovação. Imagina o susto. Olha o susto. Eu assustei na hora. Eu lembro que eu reiniciei o computador, eu não acreditava. Falei, tem alguma coisa tá errada. Voltei, passei em 11º. Foi uma oportunidade muito interessante, mas foi assim, coisa de 15 dias eu tive que mudar totalmente de vida, né? Porque eu tinha que estar lá em 15 dias com visto aprovado, correndo casa já isso. de tudo. A minha mãe quase morreu do coração quando eu fui dar notícia, imagina. Eu tô indo logo ali do outro lado. Do outro lado do oceano. Tô indo mudar de país, daqui 6 anos eu volto. Então, tive a oportunidade de ir para lá, aprendi muito, é uma faculdade fantástica. Poucos brasileiros acabaram por se formar lá no curso, porque é um curso bem complexo. Me lembro que a menor nota que eu tinha tirado aqui na faculdade de Direito, que eu já cursava aqui, era 9,2. A primeira que eu tirei lá foi 4 de 20. Não era nem 4 de 10, era 4 de 20. São bem complexas as avaliações lá, mas foi muito importante para o crescimento profissional e pessoal, né? A gente ganha muitos contatos, aprende muito, o nível da formação acadêmica lá é bastante intenso, bastante exigente. Então, foi uma oportunidade que eu tive que, em todo momento, se me perguntassem ali no meio do caminho que eu estava atravessando, se eu teria escolhido de novo, provavelmente eu diria não, porque foi um caminho muito árduo, um caminho muito difícil, você está longe de todo mundo. Lembro que eu falava com a minha família aqui, eles falavam, eu estou com saudade de você. Falou, você está com saudade de uma pessoa, imagina eu que estou aqui com saudade de todos. Todos vocês. É realmente complexo, mas depois dá para a gente entender que valeu a pena esse sacrifício todo e foi muito importante para a consolidação da carreira profissional e tanto para uma compreensão e uma vivência pessoal que para mim foi fundamental. E estive lá até 2020. 2020 voltei no início do ano, aproximadamente em março de 2020. Foi quando já iniciou a fase de campanha e tal. Eu estava aqui ajudando o amigo Juninho e o Dr. Ricardinho. Bacana. E a Melissa, que falou que começou lá em Química, né? E depois decidiu ir pro jornalismo. Você já falou que é por causa da tua família. E o jornalismo, você falou que você cursou aonde? Antes de eu seguir, eu tenho que dizer o seguinte. O Juninho falou da dificuldade de pontuação, de tirar nota na faculdade, mas eu tenho certeza que essa nota foi a maior da sala. Porque é difícil a gente conhecer e ter contato pessoal e tão próximo com uma pessoa tão inteligente quanto o Juninho Ryu. E ele falou do prazer de trabalhar comigo. Eu tenho que registrar do orgulho que é e o quanto ele nos ensina. Ele é um grande professor, o Juninho Ryu, o Juninho Gaspar, prefeito, e o Dr. Ricardinho também. Então, para mim, está sendo um aprendizado muito grande. A cada dia a gente aprende de formas diferentes com os três. Então, eu sou muito, muito grata por essa convivência. Eu quando eu vim para Batatais, assim, nos primeiros tempos aqui. Vocês nem eram nascidos. Tô brincando. Não sei, não pode continuar por essas coisas. Mas eu lembro, eu tinha muita amizade com seu pai e sua mãe, sempre muito contato com eles, né? E vocês eram criancinhas. Depois a gente viu crescendo ali, tudo, etc, né? E eu fico, às vezes eu fixo, olhando para outras administrações, a figura que às vezes, eu vou dizer aqui, não vou falar nome, é claro, mas às vezes parecia uma xícara, né? Do chefe de gabinete. Porque às vezes era figurativo, era decorativo. Porque realmente, às vezes, alguém se perguntar, mas o que faz o chefe de gabinete, né? Muita coisa, hein? Não, mas eu tô falando de administração interessante. Você perguntava, né? O que faz? Será que é o office boy, atende o telefone, marca, cuida da agenda, não sei o que. A impressão que se tinha é que era tipo um secretário. Não, mas a impressão que se tinha é um secretário, cuida da agenda do prefeito, cuida do etc. Era a impressão. Era essa impressão que passava. De repente, quando você assume, e eu não esqueço disso nunca,
vai uma reunião com as entidades, não foi isso? E você estava sentado, aí eu li assim, falei, o que está fazendo aqui? Porque eu nunca tinha visto isso, né? Porque eu nunca vi um chefe de gabinete participar de uma reunião com as entidades. Aí você, a hora que foi usada a palavra, falou você estava conhecendo tudo que estava... Aí eu falei, mas peraí, né? Tá se inteirando do assunto. Se inteirando do né? assunto. Aí agora você fala, quer dizer, essa integração das pastas, está tudo sob sua responsabilidade. E vários outros organismos da administração que estão já ligados direto a você, como você disse, a questão da segurança, a questão da guarda, tá certo. Então você deu uma nova dinâmica para isso, né? Que eu, pelo menos, não conseguia ver antes. Não sei se alguém aqui pode achar. Assim, na minha opinião, isso de fato aconteceu durante bastante tempo em Batatais. Acho que, talvez por conta de duas questões. A primeira era, as gestões anteriores eram muito personalistas, né? E muito centralizadoras. Né? Na figura do chefe do executivo, etc. Então, essa centralização que existia de gestão acabava por não permitir o desenvolvimento dos demais. Não dava espaço. Né? Eu já ouvi muitas vezes, e aqui tocando em uma pauta que às vezes me incomoda de ser tratada, que às vezes eu já tive participando de entrevistas em que as pessoas falam, Rio, você é uma pessoa que decide mais que o prefeito. E todas as vezes eu falo, isso não é verdade. Né? Se você for olhar pela ótica da saúde, e sempre porque as pessoas têm a visão das administrações anteriores, se você for olhar sobre a ótica da saúde, você vai dizer, a secretária manda mais que o prefeito na saúde. Você olhar sobre a ótica da educação, você vai dizer, o secretário da educação manda mais que o prefeito. E isso em todas as áreas. As pessoas podem falar isso partindo dessa premissa equivocada. Por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas a lidar com esse dinamismo, essa pluralidade de ideias que o Juninho e o Dr. Ricardinho permitem dentro da gestão deles. Né? Então, eu não dou nenhum passo em momento nenhum, sem pedir autorização do prefeito, sem que ele seja comunicado, sem que ele saiba do que a gente está fazendo, etc. Mas eu preciso permitir com que todos nós sejamos um braço da administração. Né? E não todo mundo de braço cruzado enquanto o prefeito está... né? Então o prefeito deixa todo mundo livre para agir, com isso nós temos um dinamismo e muito mais realizações. É claro que é necessário que exista um controle, né? E o prefeito sabe fazer isso muito bem. Ele sabe se posicionar absolutamente quando necessário, tomar todas as decisões sérias que são necessárias de serem tomadas, mas ele permite com que os secretários trabalhem, com que os secretários realizem, com que os secretários sejam criativos. E eu entendo que dentro da minha função é exatamente a gente dar condições para que os secretários façam o trabalho deles. Então, isso eu acho fundamental. Outro ponto é o seguinte, eu me lembro lá no começo, em que sentávamos para discutir a alocação dos cargos, lá no início da gestão, né? Onde que vão ser alocadas as pessoas, cada uma delas. E eu sempre falei para todo mundo, eu falei, gente, cargo não é nome, cargo é postura, é o que você faz, é o respeito que você tem, as atitudes que você tem, o trabalho que você realiza. O resto é consequência. Não adianta nada a pessoa ter uma portaria com um cargo bonito, com um nome maravilhoso, né? Chega na hora a pessoa não faz nada. Então, o reconhecimento e o respeito... o reconhecimento e o respeito vem com o tempo. E já presenciei muitas pessoas ali que ocuparam a função de chefe de gabinete, que são pessoas absolutamente capazes e que haviam sido lá atrás tolhidas, que não tiveram a possibilidade de demonstrar a grande capacidade que todos que tiveram ali sempre tiveram, por conta dessa postura centralizadora. Então tem uma gratidão gigantesca pelo prefeito Juninho e pelo Dr. Ricardinho por permitir todos nós da gente se desenvolver e realizar as políticas públicas que a gente quer fazer na nossa cidade, né? Porque eu faço uma comparação quando você usou a expressão centralizadora, né? Que às vezes eu penso ele está aqui na comunidade, o pessoal diz assim, o senhor é o presidente, mas se alguém me chamar de centralizador, eu não vou gostar muito. Por quê? Porque tem hora que eu fico preocupado até com a liberdade. Porque o que significa isso? Por exemplo, hoje nós temos 21 casas espalhadas em 6 municípios diferentes, e se Deus quiser, está aparecendo um próximo aí. Se eu for querer centralizar, essa coisa não vai andar. Sim. Então eu tenho que colocar a pessoa, como você disse, que eu tenha confiança e que ela tenha capacidade técnica de fazer a coisa gerir. E também aquela história, né? Se tudo que ela for fazer, ela tiver que se reportar a mim, aí eu tenho que me perguntar, então por que ela está lá? Não é verdade? Mas isso que você falou, que as pessoas às vezes perguntam,
Parece que as pessoas se incomodam, né? Quando eu falo, porque na comunidade a gente também sofre um pouco isso, né, irmão Francisco? É que nem, igual eu falo assim, a gente tem hoje casas em outras cidades, tudo, e eu me orgulho muito de que praticamente todas as cidades que nós estamos, menos, só Marília que não, foi eu que fui arrumar rolo lá na cidade, eu que comecei abrindo os coisas. E aí, quando o irmão Francisco fala assim, o irmão Francisco, ele é advogado. Ele não sabe montar um plano de trabalho. Eu não sou ciência social. Entendeu? Então aí ele fala assim, Marco, tal cidade ligou, vamos lá conhecer. Aí eu vou, a gente senta, aí a gente vai com a secretária, com o secretário da assistência social, a gente senta, ele fica ali comendo biscoito, tomando café, e a gente vai conversando. Claro que ele vai participando, mas a parte técnica ele vai deixando com quem entende da área. Eu não entendo. Até a última cidade que nós foi, o pessoal estava mostrando lá o prédio para ele, a casa. Em Bebedouro. Aí uma servidora chegou e falou assim, será que tá amolecendo o coração dele? Eu vou te contar um segredo. Por ele, a gente já estava aqui. Ele não tá porque a gente não deixa. A gente está elaborando, fazendo os cálculos que faz. E as pessoas incomodam. Aí muita gente vem e fala assim, mas vocês não deixam o fundador fazer a vontade dele, vocês não deixam, é ele que tem que decidir. Claro que toda decisão é dele. O negócio falou assim dos secretários, mas nenhum secretário, quando tem uma situação importante na mão, vou fazer assim, depois o prefeito que... Sempre com a anuência do prefeito, claro. né? Então é muito importante, essa parte da liberdade, da autonomia que as pessoas têm, está muito condicionada a personalidade do prefeito, né? E nós temos essa grande vantagem do Juninho Gaspar ser uma pessoa muito acessível. Ele está conosco no dia a dia, ele está presente na prefeitura, ele chega muito cedo, ele sai muito tarde e ele é muito acessível. Então, essa liberdade e essa autonomia, elas são possíveis porque tem a anuência do prefeito de maneira muito direta ali. Todo mundo tem acesso ao prefeito e isso faz muita diferença, né? Isso facilita muitas coisas. Até nós mesmos, né, irmão Francisco? Claro que a gente entende a agenda, tudo, mas quando a gente tem alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma questão que precisa conversar com ele, É fácil. a gente liga, Sim. fala, igual o primeiro podcast aqui, ele veio gravar. O primeiro. Então, tipo assim, o primeiro a gente fez o piloto com o irmão Francisco, aí até quando ele veio, falou assim, a gente não sabe se o povo vai assistir ou não. Aí ele falou assim, não, independente de se assistir ou não, estou aqui, vamos estar junto. E é muito raro uma autoridade Sim. que Nossa, tantas município- pessoas tenham o celular pessoal dele mesmo. Todos Não, nós aqui é temos o celular pessoal dele. porque eu falo assim, ele esteve na festa de Santa Rita. É um dia de semana, dia útil, normal, e ele esteve na missa das 15 horas, né? E ele chegou à igreja, estava muito lotada, e estava muito calor também, e ele ficou na parte ali da porta do hall de entrada, que tinha uma barraca ali que fazia sombra, então ele ficou ali. E eu acho que ele não conseguiu assistir a missa, porque o pessoal não parava, as pessoas que chegavam iam conversar com ele, ele atendia todas. E ele conversa com, da hora, tinha uma mulher, tinha uma criança, tinha um idoso, daqui a pouco tinha... Então ele ficava ali, quer dizer, acessível. Mas outra coisa que eu queria tocar também, Rio, uma coisa que me chama a atenção, a gente olhando Se vocês quiserem café, vai pegando aqui. Hoje para a a gente administração pega a xícara da Batatais, Melissa pra mim, também a por gente favor. compara com esses municípios onde a gente está, é a questão, eu vejo, não sei se eu estiver enganado, você pode me corrigir, porque também a estabilidade desses secretários. Né? Como você disse, você chegou antes até aqui, né? Mas você continua. Isso é muito interessante, porque é o que a gente vê, uma troca muito grande nesses municípios. Né? Exatamente. E a composição, ela até foi bem demorada na gestão do Juninho, porque... Eu lembro disso. Você lembra? Demorou para fazer a composição e tal. E o que acontecia? O pessoal, depois da eleição, todo mundo especulava, falava, já está tudo definido, os cargos, esse aqui vai para fulano de tal, esse aqui vai para outro e tal. Como se fosse leilão. Uma coisa muito doida. O pessoal acreditava que estava assim. E eu me lembro, nós fomos fazer uma viagem após a eleição para que a gente tivesse longe das influências de pedidos, etc. Porque é natural, um monte de gente colocando nomes, etc. Às vezes até muitas pessoas que mereciam ocupar as funções, solicitações legítimas, etc. Mas o prefeito queria ter calma e analisar todo mundo com tranquilidade. Ele falou assim, olha, primeiro nós só vamos nomear quem a gente tiver certeza. Então, de 75 cargos que ele podia nomear à época ali, ele fez a nomeação, a composição de 12. E o resto, todos nós acumulamos. Né?
Eu cheguei, em um momento, eu acumulei 14 funções ao mesmo tempo. Vamos fazer um parênteses aqui? Vamos lembrar, você acumulou 14 funções, mas não recebia 14 salário, né? Infelizmente não. Então, Mas tem que trabalhava por 28. porque também muitas vezes é acusado disso. Sim, Pegando lá porque vai receber coisa. E a gente sabe que não é assim, né? Vocês não têm ideia, nessa época, o quanto de requerimento que chegava na ouvidoria da prefeitura e no portal da transparência solicitando cópia do meu leirite. Eu mandava para todos. Ah, é? Porque o pessoal acreditava que eu recebia por 14. Outra coisa que era muito engraçado, eu tinha um carro pessoal meu, um Corolla preto, a placa era EXT, a inicial da placa. E o pessoal achava que eu usava o carro oficial. Então, o carro era um Corolla preto, a placa EXT, o pessoal confundia com o executivo. Eu tive que trocar o carro, porque todas as vezes que eu saía com a minha esposa no restaurante, o pessoal tirava foto. Aí eu tinha que mandar cópia do documento do carro, dizendo, não, o carro é meu. Mas faz parte, né? faz parte. A gente tem que estar sujeito a essas coisas e a gente tem que ser, não basta ser honesto, tem que parecer e transparecer honestidade o tempo todo. Bom, Francisco usa essa frase em toda a formação que ele faz com a gente. Isso é fundamental. E assim, a composição foi feita por quadros técnicos, né? O que a gente se orgulha muito, e tivemos muito cuidado. Como o prefeito não tinha pressa para nomear essas pessoas, isso foi muito importante, porque a gente conseguiu olhar com bastante cuidado a composição desses quadros, né? E hoje nós temos muito orgulho da equipe que foi composta, né, em todas as pastas, porque nós conseguimos obter grande parte dos resultados que a gente espera. Claro que tem muito mais coisa para fazer e existem limitações orçamentárias para tudo isso, mas tendo pessoas com responsabilidade, assim, a gente parte do pressuposto, a pessoa, antes de mais nada, tem que ser brutalmente honesta, né? Segundo, tem que ser dedicada. Eu preciso da pessoa que arregaça as mangas, aquelas pessoas que 3 horas da manhã, se a gente entrar em contato, a pessoa está lá, né? E os nossos secretários são assim. E com frequência acontecem ocorrências, quando a gente tem algum problema de madrugada e tal, é normal na gestão de uma cidade, e sempre eu chamo. A gente levanta, chama, tá lá com as pessoas, começa a resolver um problema lá 3 horas da manhã, vai acabar 8, 9 horas, isso acontece e faz parte da gestão de uma cidade, e a gente tem essas pessoas lado a lado. Dando um exemplo contrário que aconteceu em outro município, e aqui vou evitar de citar o município, mas nós tivemos um prefeito amigo que foi eleito na última eleição, iniciou a gestão, e aí ele entrou em contato comigo, falou, Juninho, nós estamos com algum problema de fluxo de caixa, porque ele assumiu a cidade, uma cidade aqui da região, uma situação financeira muito complicada. Uhum. Eu não tenho dinheiro para pagar a folha na semana que vem, não sei o que eu vou fazer e tal. Imagina. Aí eu falei, prefeito, vamos fazer o seguinte, isso era próximo do fim de semana, eu estou à disposição no fim de semana para o senhor, então reúne teu secretariado. Como no fim de semana eu vou estar parado aqui, eu vou até a cidade do senhor, a gente senta com todos os secretários, traça um planejamento financeiro, um fluxo, faz a redução de despesas e tal, define algumas medidas emergenciais para que o senhor consiga ter um fluxo financeiro aqui para esses próximos meses e consiga respirar, né? Então, só me fala o horário que eu vou estar aí. E no fim de semana não, me ligou, também não insisti. Chegou na segunda-feira, ele me ligou pedindo para que eu fosse lá. Eu falei, prefeito, eu tô com a agenda lotada, o senhor me desculpa, mas eu tô com a agenda lotada. Ele falou, olha, pelo amor de Deus, vem aqui. Porque eu tentei convencer meus secretários o fim de semana todo. Eles não quiseram. Não quiseram, porque era fim de semana. Então, essa é a diferença do comprometimento de algumas cidades. Imagina, o cara, a equipe inteira do cara, nomeado, comissionado, recém-comissionado, que tinha acabado de começar. Sim. E não estavam dispostos a ir numa reunião para salvar economicamente aquele município num fim de semana. A diferença nossa aqui em Batatais, graças a Deus, com a equipe que a gente tem, muito bem liderada pelo Juninho, é a equipe que se compromete. A gente chama, vai mesmo, o pessoal veste a camisa, arregaça as mangas e vai trabalhar. E o contrário também acontece, porque o Juninho mesmo responde qualquer tipo de demanda às 2 da manhã, às 3, às 6 da manhã. Sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que eu sou um pouco suspeito de falar, porque sou testemunha, porque eu já passei por várias administrações e sei o que eu já contei. Eu já cheguei às barras do tribunal com algumas coisas aí passadas, né? Vai segurar esse homem calmo do lado da mesa da cama para não avançar em outro. Não, teve uma delas que o promotor de justiça falou, não, o senhor fica tranquilo. Aí. Mas hoje, por exemplo, como você fala, tem gente que pensa que a prefeitura faz expediente, né? Eu falo porque eu faço uma comparação conosco. Nós não fazemos expediente. A gente fica aqui durante o dia, mas se ligar 2, 3 horas da manhã que alguém morreu, a gente tem que sair correndo. E a prefeitura, ela tem aqueles que funcionam. Por exemplo, você tem a área da saúde, você tem a área da segurança e outras áreas que é a água, por exemplo, se acontece um incêndio. Quer dizer, ele tem que estar ali. E pelo menos atualmente a gente percebe que
sempre quando tem um problema de saúde, a gente tem um acesso fácil à secretária, ao Rogério. A gente tem esse feedback aqui que geralmente a gente não tinha, né? Às vezes nós não éramos nem recebidos. Que é igual o Juninho falou, não é só o telefone do prefeito que nós temos. Sim. Nós temos o telefone dos secretários. Da Aline, então, claro que não de todos, mas aqueles que estão ligados dentro da política que a gente executa, é o secretário, é o celular pessoal. Então, às vezes a Aline, né? Aline, lembrei de tal coisa, é um sábado. Né? Quantas vezes alguém passa mal à noite, a gente manda mensagem direto pra Bruna. Eu mesmo, quando eu peguei que fui diagnosticado com Covid, eu peguei e mandei mensagem pra Bruna. Bruna, fui diagnosticado com Covid, o que eu faço agora? Porque já não tava mais a pandemia. Eu falei assim, não, Marco, fique em casa, tranquilo, não tem mais aquela preocupação. Então a gente tem o contato. A gente, é claro, não está aqui para citar nome, mas eu lembro, por exemplo, que nós tivemos secretário da nossa área que nunca visitou nossa casa. Passou 4 anos sem ir. Sem visitar as casas. Sem visitar uma casa sequer. Era só no gabinete e para receber tinha que marcar. Funcionário de escritório, né? E, por exemplo, vou citar o exemplo, que é a nossa área que a gente atua mais diretamente, que eu falo que a gente incomoda muito a saúde por causa do público, mas, por exemplo, a Aline ela já visitou todas as casas e muitas vezes. Sim. Seja agendado, seja sem agendar, ela chega sem avisar. Quer dizer, todo mundo conhece ela. Todos os coordenadores, os funcionários, os acolhidos, todo mundo conhece lá quem é a secretária. Então, quer dizer, é uma coisa que para nós foi uma novidade. Quer dizer, que você falou do comprometimento. Então, se você liga para ela no sábado, ela atende. Se ela te dá um retorno, ou ela passa para a Juliana, passa para alguém. Então, eu acho que isso faz realmente um diferencial. Mas eu queria, não mudando de assunto, mas já mudando, né? Eu queria ver como é que você trabalha nessa área sua, Melissa. É claro que você tem maestria para isso, mas nesse tempo de tanta fake news, nesse tempo de tanto a pessoa que usa as redes sociais de uma forma que tem hora que eu fico assim pensando, gente, o que essa pessoa tem na cabeça? E hoje com essas IAs, principalmente nós mesmos, a gente é muito enganado facilmente. Imagina porque as pessoas mais simples. Os vídeos é um cenário hoje cada vez mais complicado. Porque o vídeo hoje é muito próximo da realidade, né? Os áudios. Então, antes saiu uma notícia, não, mas daí escrever qualquer um escreve, mas agora eu tô vendo lá o irmão Francisco falando no vídeo. Não é ele falando, mas como que é lidar com isso? É um desafio diário, realmente. E isso, conforme vocês falaram, vem aumentando a cada dia. E isso aumenta junto com a evolução da tecnologia. Porque, infelizmente, a gente sempre vai ter as pessoas que vão usar isso daí para o mal. Sim. Principalmente em ano eleitoral, quanto mais próximo às eleições. E isso realmente é um desafio para todos, né? A gente observa isso em Batatais de uma maneira assim que nós trabalhamos tentando não combater diretamente. A gente... É isso que eu ia chegar, porque eu falei, eu tentei explicar, mas não, a gente não combate diretamente porque isso muitas vezes fortalece. A gente trabalha... Desejam, né? É o que desejam, exato. A gente trabalha com a informação correta, a informação bem apurada, a informação transmitida de uma forma que as pessoas entendam, qualquer pessoa com qualquer formação. A gente tenta muito aproximar a linguagem da comunicação, a linguagem que a gente transmite as informações de uma maneira que todos possam entender, de uma maneira muito democrática e muito clara, né? A gente sempre enfatiza também para as pessoas buscarem a informação nos veículos confiáveis, né? Na mídia profissional e quando a gente fala de prefeitura, do Poder Executivo, para que busque a informação nos canais oficiais. Quais são os canais oficiais? Busca a informação no portal da prefeitura. A transparência está dentro do portal da prefeitura. O portal da prefeitura ele engloba ali todas as informações relativas ao Poder Executivo, mas nós temos o campo de notícias. Então, tudo que está relacionado à prefeitura está ali, no campo notícias, a pessoa pode ir, pode confirmar, pode verificar o que é verdade, o que não é verdade, né? E temos também as redes sociais, temos o perfil da prefeitura, que tem uma quantidade de seguidores bastante relevante, temos o Instagram, o Facebook, a gente disponibiliza também contatos direto com a prefeitura, além do telefone, até recentemente lançado, o protocolo online, que eu acho que isso é muito importante, que a pessoa pode fazer a sua solicitação de uma maneira rápida e fácil. Hoje, quem não sabe lidar ali com o WhatsApp, né? Nós sabemos que atinge qualquer classe social. Eu vou pedir pro Jandim colocar aí na tela também a página aí da prefeitura, que aí você pode até... Olha lá. Então, a página, né, que tem aqui as informações, né? No campo notícias, a gente tem uma quantidade
grande ali de informações. Aí, ó, então aqui é o meio oficial, né? Quer saber Sim. o que está acontecendo, o que a prefeitura está fazendo. Então, tá aqui as informações. Porque a né? prefeitura cancelou a festa do leite, né? Isso está sendo no momento, essa semana que nós estamos aqui gravando, É o alvo de assunto. muitas fake news, inclusive. Então a informação. Tá aqui, ó. Vou até clicar. Eu não ia Aí. tocar. Oficial. Eu tava aqui Nota quietinho, mas oficial. assim, eu até passei rápido, mas já que trouxe. Olha lá, então tem aqui o Dá ali a comunicado informação, oficial. comunicado oficial, comunicado como os ingressos serão reembolsados. Então tá tudo ali bastante esclarecido. Então a gente combate a fake news com verdade, né? Exato. A nossa arma tem que é florear, essa, é né, a Melissa? verdade. Tem que florear, tem que mostrar. E hoje nós abastecemos diariamente os veículos de comunicação de Batatais de uma maneira muito intensa. A quantidade de informação que nós publicamos diariamente consegue abastecer muito bem a nossa imprensa Hoje, local. Eles não precisam ficar correndo atrás para poder. Você já Olha, disponibiliza. a gente disponibiliza, não precisa correr atrás da informação com tanta com dificuldade, como já aconteceu acesso, em outros tempos. Mas a gente está sempre ali, disponível para complementar a informação, para disponibilizar porta-voz relacionada a cada assunto, para poder conceder entrevistas para a nossa imprensa local, regional. Nós ficamos muito felizes que nos últimos anos Batatais tem aparecido na imprensa regional e até nacional de uma maneira muito positiva. E isso não acontecia há alguns anos atrás, né? A gente só via Batatais nos noticiários com notícias negativas. E hoje a gente tem muito orgulho de ver que a nossa cidade aparece de uma maneira muito positiva, como ela merece. Porque nós temos aqui uma estância turística, nós temos orgulho deste título, e nós como moradores de Batatais ou batataenses nascidos aqui, temos muito orgulho da nossa cidade e é motivo de felicidade quando a gente vê Batatais publicada, exposta de maneira positiva. Sim. Então, é mais ou menos isso que a gente tenta fazer, combater com a verdade. Está lá na tela o Instagram também, então quem não segue, Prefeitura de Batatais, mais de 21 mil seguidores, né? Então, de uma forma mais direta, né? Fácil de encontrar informação. Então, fica aí você também para seguir com essas informações diretas. E eu queria já aproveitar um gancho, Melissa. Uma vez conversando com um amigo meu, o Rafael Prosdóximo, né, que foi vereador, foi secretário, e a gente falando da experiência, né, na Câmara, e ele falou assim: Marco, é muito mais difícil você ser vereador da posição do que da oposição. E eu imagino que na parte de comunicação também. Não porque, não quero generalizar aqui, né, mas acompanhando também um podcast sobre jornalismo, vamos falar assim, hoje, com a velocidade da informação, parece que alguns meios de comunicação, alguns meios de jornalismo, eles ficam cavando notícia, ficam procurando, quer criar alguma coisa, porque quer estar na mídia. E nesse criar, acaba saindo muitos ataques, às vezes infundados, acaba saindo notícias infundadas. E como que estar do lado inverso, buscar sempre que muitas vezes, igual você falou, a fake news é combatida com a verdade, mas muitas vezes vocês são atingidos primeiro pela fake news. A gente estava comentando aqui sobre isso que você falou do cancelamento, quantas coisas que já saiu, né? Que umas coisas eu nem sabia, outras coisas eu não sabia. Porque vai vindo. Como que é, assim, estar desse lado de não é defender a posição do governo, mas assim, mostrar de fato o que está acontecendo, mostrar a verdade sendo atacado, vamos lá, o tempo todo. Você fez um paralelo interessante quando você falou dos vereadores da situação e da oposição. No caso da comunicação, isso acontece também. Por que é mais fácil ser oposição ou fazer notícias negativas? Sim. É mais fácil porque muitas vezes não tem compromisso com a verdade. Então, não tem ética, não tem compromisso com a verdade. Então, fica mais fácil e mais rápido também de fazer. O difícil é trabalhar com a verdade quando você tem uma apuração séria para fazer. Leva um pouquinho mais de tempo do que você inventar uma mentira imediata, né? Então, nesse sentido que a gente fala. Por outro lado, claro que para a gente que realiza um trabalho que nós buscamos ser o mais profissional possível, claro que é mais fácil falar a verdade, né? Eu acredito que o Juninho também, nós teríamos dificuldade de fazer o contrário, de inventar qualquer coisa ou florear qualquer coisa. E como assessora de imprensa ali da prefeitura, é um trabalho um pouco diferente das redações jornalísticas pelas quais eu passei. O trabalho de assessoria de imprensa, ele não é você só falar notícias positivas, é passar a informação como ela é. Se ela é uma informação positiva, ótimo.
a gente fica feliz. Mas não é todo dia que a gente tem notícias positivas. A gente Agradando, tem não que agradando. informar a Bomba população. quebrou, vai Nós ficar sem noticiamos água. que a O bomba ônibus queimou. vai ficar... Tem que informar, né? Tem que informar que o ônibus, que o caminhão Quebrou, faltou alguma coisa ali. Então, a gente tem que informar sempre a verdade. As pessoas confundem muito, pensam que a assessoria de comunicação da prefeitura está ali para fazer propaganda da prefeitura. E não é o caso. Está ali para informar a notícia como ela é. Pode até olhar ali nas notícias do nosso site, do nosso portal, do Instagram, tem. Às vezes as pessoas reclamam quando a gente comunica, por exemplo, a queima de uma bomba, a necessidade de uma substituição de um equipamento. As pessoas ficam, a gente entende ali o dissabor que acontece, mas o que a gente fica feliz é que não tem ninguém duvidando da informação da prefeitura. E isso eu considero uma conquista, quer dizer que a gente tem credibilidade. Sim. Por isso que é bastante importante. E essa credibilidade, eu acho que grande parte dela é mérito da Melissa, que faz um trabalho muito bem feito, é a forma de passar a notícia. E outra grande parte dela é resultado de períodos que a gente vem em sequenciais aí de transparência absoluta com a população. Algumas pessoas falam que eu cometo sincericídios. Sincericídios? Porque sou muito franco. Mas tudo que você me perguntar, eu vou te responder com franqueza. Um dos maiores intelectuais aí do mundo, reconhecido, o professor Boaventura de Souza Santos, ele dizia que 2 erros grandes que se cometem na política. O primeiro é subestimar demais o eleitor. E o segundo é superestimar demais o eleitor. O eleitor é igual a gente, né? Às vezes a gente acha que algumas pessoas, no auge das suas prepotências ali, eles acabam achando que a população são pessoas que pensam diferentes e que a gente tem que passar mensagens de maneira diferente. No fundo, a gente tem que passar mensagem de maneira clara. A gente tem que abrir o coração e falar a verdade, agir com transparência. No início, irmão, o pessoal não estava acostumado com isso dentro da gestão. Quando a gente falava... Assustava, né? As pessoas... Eu me lembro das primeiras negociações de reajuste sindical no governo do Juninho, em que a gente chegou a abrir os números e falou assim, ó, o que dá para fornecer é isso aqui. Ninguém vai fazer leilão, tá? E aí o pessoal solicitou um aumento com base na primeira proposta e tal. A gente falou, gente, não dá pra gente... Nós já fizemos o teto ao máximo possível. Não, mas nunca foi feito assim. Sim, mas nós estamos fazendo. E vamos fazer o seguinte, vamos chamar o sindicato, achem outra possibilidade dentro da margem da lei de responsabilidade fiscal e me mostre. Se tiver, a gente faz. E aí fizeram cálculos, viram que não dava para chegar e tal. Eu falei, tá vendo, pela primeira vez na vida vocês foram respeitados. E a gente está tratando com a verdade. Eu espero que vocês entendam que daqui para frente a nossa relação seja dessa forma. A gente sempre tratando com a verdade, acabou o leilão, acabou essa queda de braços que não precisa ter. E isso em relação a todas as informações. Servidores, você fala aí do diálogo dos secretários, isso eu falo em todas as contratações que a prefeitura vai fazer, eu chamo as pessoas e falo o seguinte, falo, olha, a partir de agora vocês estão representando o prefeito e o vice, e vou dizer o seguinte, para mim foi muito simbólico 2 atos do Juninho e do Ricardinho, os 2 primeiros atos na gestão. O primeiro foi às 4 da manhã do primeiro dia, os 2 no almoxarifado, sentado para tomar café e conversar junto com os servidores, conversa franca com os servidores, ouvindo todo mundo, olhando olho no olho. Conversando com todos os servidores, desde a ponta, desde lá em cima até lá embaixo, conversando com todos, ouvindo todos, entendendo as coisas e guardando na cabeça. Passava um ano, irmão, o servidor chegava para sentar e conversar com o Juninho falava exatamente, falou, eu lembro do que você me pediu, assim, nós já fizemos isso, já tocamos desse jeito. Então, é conversar e de fato dar atenção, é abrir o coração para ouvir essas pessoas. E o segundo foi quando chegaram na prefeitura, começo de mandato, um monte de gente querendo falar com eles, os 2 sentaram no primeiro degrau da escada e atenderam todo mundo, porque a sala estava trocando algumas coisas ali dentro. Sentaram na calçada e atenderam todo mundo. Falaram, a gente precisa ser essas pessoas, porque nós estamos representando essas pessoas, nós temos que ser isso dentro da gestão. E isso é muito importante, esse falar com a transparência faz muito parte da comunicação da prefeitura como um todo. A Melissa, com a capacidade profissional que ela tem, a pessoa que ela é, ela conseguiu compreender esse toque da gestão e passar essa transparência absoluta para todos. Então, por isso, eu acho que não existe esse questionamento e esse embate. Às vezes, a gente vê críticas, etc., e veja, antes de mais nada, críticas construtivas ou críticas que estão pontuando algo que tem que ser alterado, etc.,
são absolutamente salutares. A gente vê algumas outras para ofender. Essas outras representam uma parcela muito pequena da população. Essas pessoas que de fato visam ofender, que visam fazer algum tipo de questionamento, que visam colocar notícias falsas, algumas páginas específicas que tendem a fazer isso, mas nós somos muito sortudos em Batatais pelo batataense, pelas pessoas que a gente tem. E isso reflete na imprensa como um todo. Nós temos uma imprensa de qualidade. Claro que existem exceções, né? Mas as exceções em Batatais são exceções mesmo, são um percentual muito pequeno das pessoas, graças a Deus, e a gente pode contar com equipes fantásticas em todos os lados. Então isso deixa a gente muito feliz de poder trabalhar. Um assunto polêmico que eu gostaria de, se você pudesse falar alguma coisa, Claro. é em relação à questão da água. Tem esse embate, né, com Câmara, e aí muito da população às vezes não está entendendo. Eu acho que é uma oportunidade também, porque as pessoas não estão. Porque a gente sabe que são feitas as audiências públicas, mas infelizmente essas pessoas não têm interesse, às vezes tem esse trabalho, e não participam, né? O Juninho, até quando teve aqui o prefeito, né, isso há mais de um ano atrás, a gente precisa trazer ele de novo, que já mudou bastante. Mas assim, ele trouxe a questão do marco regulatório, todas as coisas assim, mas mesmo assim, eu entendo, falando agora minha visão pessoal, como cidadão, eu vejo assim, não tem como fugir dessa questão. Né, gente, é só você ler lá, quem estiver nos assistindo, pega o marco regulatório, dá uma lida lá, você pode ter opinião diferente, mas olha, gente, não dá para o município hoje alcançar tudo isso num período tão curto. Em 7 anos a gente não consegue fazer tudo isso com as próprias pernas, né? Ele explicou um pouco, mas ainda assim isso causa porque a gente anda pela rua, muito debate, né? Você acha que Muita gente se perguntar, mas por quê? Agora eles vão cortar minha água, vai aumentar o preço? Ó, eu diferencio esse público. E eu acho que a grande maioria não conseguiu compreender mesmo. E aí eu acho que a gente precisa, de fato, passar essa mensagem de uma forma muito mais clara para a população. E existe uma parcela da população que não quer entender. E é diferente. Isso geralmente algumas pessoas da oposição e tal. E cito algumas pessoas da oposição e não tem problema nenhum com vereadores da oposição. Todos são meus amigos pessoais, tá? Tenho um respeito muito grande pelo trabalho que realizam, pelas pessoas que são e não tem problema mesmo. Mas aí nós estamos aí diante de um embate de ideias. E então, essas pessoas que não querem entender foram pessoas que a gente explicou a exaustão, que a gente passou todos os números e tal. E elas têm todo o direito de ter a opinião delas, só que elas não têm direito de ter o fato delas, né? O fato deles terem uma opinião divergente não muda a realidade da coisa. Isso em relação a essas pessoas que ali colocam. Mas a gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente precisa passar essa mensagem de uma forma muito mais ampla para a população como um todo, que são as pessoas que não conseguiram entender ainda. Então, eu te agradeço muito a oportunidade de a gente poder tratar disso aqui hoje. Basicamente assim, a água, nós temos um marco regulatório de saneamento básico, legislação federal, que estabelece e cria, para 2033, metas de saneamento básico. Então veio a legislação federal, isso é aprovado pelo Congresso, etc. Veio e disse o seguinte, falou, nós temos métricas de redução de perda de água no sistema. Isso tem em todas as cidades têm perda, tá? Mas existem metas de redução de perda de água no sistema de distribuição e existem metas para que atinja o saneamento básico total 100% de tratamento de esgoto nos municípios. Esse é um problema muito maior dos municípios do Norte e do Nordeste. Tem municípios com taxa de saneamento baixíssimas, taxa de esgoto sanitário muito baixas, etc. Em Batatais nós temos uma taxa relativamente alta, mas que ainda não atinge os números previstos no marco, tá? E nós temos uma grande perda. Então, para você que está assistindo aí de casa, nós temos a captação da água nos poços artesianos, então ela é captada, bombeada para o sistema ele faz a distribuição através, e aí essa água é reservada nos reservatórios, depois vai para sua casa. Isso nos casos de captação profunda. Nos casos de captação superficial, nós temos a captação através da bomba, claro que ela não é profunda, então a captação superficial, que joga para o sistema de tratamento de água, é feito o tratamento de água, vai para o armazenamento e depois vai para a sua casa. O sistema é mais ou menos isso. Nós temos uma grande perda, porque a tubulação é antiga, porque antigamente nos loteamentos feitos lá atrás não se exigia padrões específicos de tubulação que hoje a ABNT exigem. Por N fatores, nós temos uma grande perda debaixo da terra.
E essa perda hoje está em 52%. 52,14%. Mais da metade de Você tudo perde que mais da de água que você faz a captação, ela é perdida antes de chegar na torneira. Ela é perdida antes de chegar na torneira. Então, nós temos Absurdo. captação suficiente para atender a demanda de Sem faltar batatais. assim nada. Só que nós precisamos trocar a tubulação. Para trocar a tubulação, isso tem que ser reduzido, de acordo com o marco legal do saneamento, isso tem que ser reduzido já de cara em 2033 para 25%, já de cara, e depois mais metas de redução para frente. Tudo isso tem um custo muito alto, porque nós precisamos abrir rua, trocar toda a tubulação, fechar a rua. Imagina fazer isso em centro de cidade, etc. Eu acho que o ponto mais crítico é o centro, os bairros mais antigos, né? O centro, bairros mais antigos, e existem alguns bairros que são até relativamente novos, Francisco. Que... Alvorada teve um problema, né? Sim, nós tivemos que trocar toda a tubulação lá. São relativamente novos e tivemos que trocar essa tubulação. Bom, então, isso exige um custo muito grande, né? Um investimento muito alto. Em torno de quase 80 milhões de reais até 2033, tá? que é o que eu falei E tá de ali na 7 anos, porta. que tá aqui na porta. Até 33, que tá na porta. Se a gente não fizer, o que vai acontecer? Bom, automaticamente, isso é feito, e veja, eu não estou supondo, já existe uma lei estadual que trata sobre a regulamentação da punição lá do marco legal que é federal. Já prevê. Que prevê o seguinte, falou, ó, os municípios já foram divididos em blocos e isso vai ser terceirizado via Estado. Tá? Então o Estado vai pegar isso em bloco e vai fazer a terceirização da área. Se o município quiser resolver sozinho, ele tenta resolver o que o Batatais está fazendo. Ele pode resolver. Se não fizer, vai entrar num bloco. Isso, entra num bloco. Qual que é o risco de entrar num bloco? Veja, hoje a nossa tarifa de água é uma das mais baratas, não é do Estado de São Paulo, não, é do Brasil. De Batatais? É uma das mais baratas do Brasil. Pra você ter uma ideia, a nível de comparação. A média hoje, dentro do Estado de São Paulo, é R$150 da tarifa base. A nossa é 32. Meu Deus. É, Mas é número, não se brinca com o número, né? A gente tá falando de matemático. assim, eu não sou tão brinca bom, com o mas, número. mas é em torno de 20% da média. Não se combate os dados com opinião. É. São dados. é uma diferença muito grande. Se a gente deixar com que o Estado terceirize, nós temos dois problemas. Primeiro, ele vai se basear na tarifa média do Estado, é óbvio. Então, quer dizer, nós vamos ter um acréscimo muito grande para a população. Segundo, o controle, a fiscalização, deixa de ser responsabilidade e atribuição do município, passa a ser do Estado. Que exemplo que nós temos de terceirização cuja a fiscalização não é nossa? Nesse caso é da União, a CPFL. CPFL, quando eu quero falar, quanto que a prefeitura gasta por ano com a CPFL? Aproximadamente 14 milhões de reais de energia. Iluminação pública. Quando eu quero falar com um representante da CPFL, eu só consigo por e-mail. Nós somos um cliente de 14 milhões de reais ano e eu só consigo Você falar não com consegue ele. falar com ele. A CPFL tinha que devolver para a Prefeitura de Batatais, e nós estamos em um litígio judicial, aproximadamente 2 milhões de reais por conta de uma cobrança a mais que eles fizeram. Nós identificamos, fizemos a denúncia para a ANEEL e etc. Estamos discutindo. Só por e-mail. Eles nem nos recebem. Não nos recebem para tratar Não do tem telefone também, não. Não, piorou. Que do céu, aquilo ali é uma tristeza. Eu me lembro quando teve uma audiência pública na Câmara para tratar sobre a CPFL, e eu fui convidado e fiquei escutando e tal. Ninguém tinha pedido minha palavra, eu fiquei quieto. Aí pediram para eu falar. Eu falei, vocês têm certeza? Vocês têm certeza? Aí abri o microfone e falei, olha, eu vou dar minha... Porque estava sendo discutida a relação deles com os clientes. Eu falei, ó, eu vou dar a minha opinião como cliente aqui da prefeitura, tá? Como prefeitura, como cliente da CPFL. Nós pagamos 14 milhões de reais e o superintendente ali, citei o nome dele, era o superintendente à época. O superintendente não me atende, não me recebe, não vem aqui. Quando vem, dá um tapa nas costas e fala, ó, me manda um e-mail pra gente resolver o problema. Não resolve. A gente estava para inaugurar o Distrito Industrial, nós ficamos 180 dias com o Distrito Industrial parado, tendo finalizado toda a infraestrutura de iluminação pública, porque eles decidiram esperar até o último dia do prazo deles de 180 dias para ligar a tomada, para ligar a rede. Para ligar o interruptor. Então, nós temos uma dificuldade muito grande. Por isso que a gente não gostaria que isso Batatais acontecesse se com a água. sujeitasse a isso com uma terceirização feita pelo Estado. Bom, que saída nós temos? É claro que a saída política mais tranquila para o prefeito Juninho, se ele fosse analisar única e exclusivamente politicamente, seria cruzar os braços. 2033 nem ele é. Exatamente. Deixa o pau rolar próximo. É um problema que não é dele. Veja, ele já historicamente já foi o prefeito que mais investiu em água na história de Batatais. Tá? Fez a perfuração do poço do Desengano, nós colocamos reservatórios, nós inclusive, dentro da gestão do Juninho, nós pagamos o poço que foi perfurado pelo Eduardo lá atrás, que não tinha pago.
Enfim, nós fizemos uma série de medidas, o maior investimento de longe na história de Batatais. Ele podia se consagrar como prefeito que fez mais investimentos e finalizar sem ter nenhuma polêmica nesse assunto. Ele decidiu comprar a briga, porque comprando essa briga, a gente consegue reduzir o valor que será pago na fatura. Não é reduzir o valor que paga hoje, é reduzir o valor que se pagaria caso o Estado fosse terceirizar. Ah, mas vai aumentar o valor da tarifa com a terceirização, com uma concessão? Vai, mas sem a concessão também. Então vamos lá para outra análise. A outra análise é, para a gente resolver o problema agora, chegando à conclusão de que começar a resolver ele mais cedo é mais barato do que deixar lá em 2033, nós precisamos de 80 milhões de reais até 2033 para fazer esse investimento. Aí nós temos alguns adicionais para a resolução do problema. Primeiro, de acordo com o marco legal, a água tem que ser autossuficiente, certo? Para que ela seja autossuficiente, para começar, hoje nós temos de 900 a 1 milhão de reais por mês de déficit na água. Está tendo déficit. Déficit. A água em Batatais sempre deu déficit. Então, mas o município conseguiria até custear isso, como vem fazendo nos últimos anos. Tá? É claro que é caro, é claro que é sofrido, sangra o orçamento municipal, mas o município conseguiria bancar isso. A questão é que ele não pode mais. Não pode mais porque o marco legal não permite mais. Todo recurso de tarifa de água tem que ser utilizado na água e só pode ser utilizado o recurso da água para custear a água. Quer dizer, não posso tirar de fora. Por quê? Porque eu tenho que privilegiar assistência social, saúde, etc, etc. Assistência social de preferência. E a água tem que ser cobrado especificamente na tarifa. Essa diferença que existe hoje vai aumentar. E por que ela vai aumentar? Porque obrigatoriamente vai ter que ser instituída a tarifa social. Então todo aquele cidadão que tem o CAD único, que está inscrito no CAD único, ele vai ter direito a metade da tarifa, que já é barata. Só que, imagina, se hoje é deficitário 1 milhão, com a tarifa social, isso deve subir mais ou menos para 1.300, porque nós temos aproximadamente 26% da população inscrita no CAD único. Então, existe esse impacto. Mais do que isso, nós ainda temos que fazer todos esses investimentos, né, ao longo desse tempo. E eles têm que se pagar. Quer dizer, se a gente for fazer dessa forma, colocando esses 80 milhões, colocando esse custo específico aqui que nós temos aí da tarifa social, mais o déficit que existe dentro da tarifa, a tarifa vai explodir lá para cima. Tá? Então, por que a prefeitura não executa em vez de fazer uma concessão? Nós podemos, mas aí a conta não vai ser mais do que nós temos hoje, que eu estimo mais ou menos em 68, 70 reais. A conta não vai ser isso. A conta vai ser 3 vezes isso, porque nós vamos ter que diluir esse valor, e não porque a gente quer, porque é obrigatório. Então, nós temos a opção de cruzar os braços e deixar acontecer lá na frente para o Estado terceirizar, que vai ficar mais caro. Da gente executar isso, e necessariamente vai ficar mais caro, ou de fazer uma concessão. E qual que é a lógica da concessão? Eu preciso investir X milhões, você define um prazo de anos e esse investimento é diluído ao longo do tempo dentro desse capital. E aí você consegue garantir com que a evolução da tarifa seja gradual, proporcional à evolução do serviço prestado. Então você cria marcos específicos para a execução do serviço. Quando o serviço chegar nesse nível, você pode aumentar isso, você pode aumentar isso, você pode aumentar isso. Você cria um método de fiscalização dentro do município de Batatais, então com a agência reguladora, com o conselho de usuários, dos usuários do município de Batatais podendo se manifestar. E aí você consegue garantir com que seja muito mais eficiente a solução dentro do problema que a gente tem. Então, mas aí eu vejo assim, desculpa te interromper, mas é para pegar o gancho que você falou. Depois eu também quero fazer uma pergunta. Melissa, você sabe, nós aqui sabemos que a gente está mexendo, a gente tem contato com a administração, a gente estudou, a gente sabe isso. Mas a maioria da população não sabe, porque eu vi uma má fé, a pessoa, querida, você falou bem, a concessão, e a pessoa está dizendo que é privatização. Vai entregar de graça. Sim. Como se nunca mais isso fosse. Não é do município, a município tem nada a ver. Porque se eu comprei uma coisa e eu privatizei, é minha, agora eu faço o que eu quero. Exatamente. E a concessão não é isso. Mas parece que é má fé, não é? Eu acho que é má fé. No começo, eu acreditava na possibilidade, principalmente algumas pessoas que falaram, eu acreditava na possibilidade da pessoa estar confusa.
né? Falei, então vamos explicar, né? O que eu ia dizer, tudo isso que o Juninho falou está disponível nos estudos e também as audiências públicas foram realizadas e todos puderam tirar ali as eventuais dúvidas, mas a gente percebe em muitas ocasiões uma desonestidade intelectual, né? Inclusive, só abrindo um parênteses aqui, porque eu sou um pouco metódica com os dados, com as informações, e vocês estão falando da água, eu já peguei meu relatório aqui sobre as ações de comunicação institucional que a gente realizou pela Prefeitura relativas à atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico e também o diagnóstico final do estudo sobre a concessão do sistema de abastecimento de água e esgoto. Então, para vocês terem uma ideia, nós dividimos em alguns temas, nós comunicamos sobre a disponibilização da atualização do plano e do diagnóstico final. Depois nós informamos sobre a continuidade da consulta pública do material que estava disponível no site. Depois reforçamos a abertura da consulta pública, fizemos a divulgação da audiência pública que foi realizada no Teatro Municipal. Nós fizemos a comunicação também da prorrogação da consulta pública. Tudo isso foi amplamente comunicado. Então, só para vocês terem uma ideia, esse mesmo conteúdo também, ele foi adaptado no ambiente digital, foi publicado nas redes sociais da Prefeitura e pelo menos 16 publicações diferentes só no Instagram da Prefeitura e, além disso, teve a replicação diária nos stories da Prefeitura, do perfil da Prefeitura, durante as últimas semanas, as semanas que antecederam o encerramento da consulta pública. E tem alguns números aqui interessantes que eu fiz uma contagem. As mídias que nós utilizamos, é até importante que a gente deixe aqui bem transparente, né? Nos canais institucionais da Prefeitura, redes sociais, site, nas rádios, Difusora, Educadora, Claretiana e ABC, os jornais, o Jornal da Cidade, o Agora News, nas redes sociais nós tivemos o Eu aos 40, alguns perfis de influencers de Batatais, tivemos o Batatais 360, o Direto ao Ponto, a TV Batatais, na internet nós tivemos o site do Jornal da Cidade, o portal Batatais 24 Horas, o portal A7. Tivemos também mídias em painel de LED espalhados por nossa cidade. Então, uma contagem geral, são 432 inserções nas mídias parceiras. 432 inserções nós tivemos. Isso sem contar a mídia espontânea, que é a parte jornalística, que são as entrevistas. Nós tivemos entrevistas ao vivo praticamente, acho que em todas as rádios, né, Juninho? Nós tivemos entrevistas falando amplamente sobre o assunto. Então, não dá para alegar que foi falta de informação, quem não tiver o conhecimento, nem falta de tempo, né? Deu tempo de todo mundo. Quem optou por não ler tem que ter outra desculpa. Dentro da gestão hoje, esse é o assunto mais polêmico, vamos dizer assim? Olha, dá mais assim, bafar. Que é igual eu falei, são pessoas. No modo geral, eu concordo com o Juninho. Eu acho que tem muita gente que ainda não entendeu. Né? Sim. Porque a gente fala aqui, mas tem que ter uma compreensão técnica. Tem muita gente que não entendeu. Mas também tem gente que está ali. Uma coisa que eu escuto muito assim mas é só em 2033, por que está fazendo agora? Né? Assim, então já quero emendar essas duas. Né? O porquê que estão fazendo agora e se é isso hoje o que mais causa um desgaste. O que causa desgaste? Olha, né? Eu acho que até causou desgaste pelo nosso perfil de enfrentar com absoluta transparência questões técnicas que são colocadas. Qualquer outra prefeitura, qualquer outra gestão estaria transformando esse discurso em um discurso simples. Eu vou te dizer já como. Mas a gente insiste ainda em passar com absoluta transparência, e eu acho que a gente não tem que abrir mão disso, porque eu acho que isso é uma das características essenciais do governo Juninho, mas a gente ainda insiste em passar com transparência questões técnicas que eu acho que a população tem todo o direito de saber, porque nós estamos tratando de dinheiro público, de questões que são absolutamente relevantes para todos. Então, ao ser questionado, o irmão Francisco não me fez um questionamento absolutamente técnico. Ele falou, me explica a água que explica para a população. Eu entrei em questões técnicas porque eu acho que a população tem direito de saber o porquê das decisões. Mas eu poderia resumir em um debate ideológico e em um debate simples
de posição, de situação e oposição, dizendo o seguinte, falou, olha, o problema da água, que é o maior problema do município há 30 anos que ninguém resolveu, agora que tem alguém com coragem, que está disposto a resolver, decidiram criticar. Vocês querem impedir. Olha que coisa louca. Se você faz levantamento em Batatais, e nós fazemos pesquisas para a gente conseguir identificar as principais demandas da população, sempre é água, e no topo. É a maior preocupação da população de Batatais e sempre foi. Graças a Deus, reduziu a quantidade de reclamações da água, porque nós aumentamos e muito os investimentos e o trabalho em cima da água. Mas ainda é um problema muito grande para a população de Batatais. Não faz sentido, nós estamos em 2026, na Roma Antiga tinha aqueduto. Nós estamos em 2026 e nós estamos discutindo fornecimento de água a todo tempo, a população, interrupção de fornecimento de água em Batatais. E a gente está aqui disposto a fazer, a resolver o problema, e é claro que para a resolução do problema é necessário um debate complexo. E tem pessoas que estão em uma posição muito difícil, por isso que eu concordo com o que você falou aqui do Prodóximo, deve ser muito complicado hoje ser oposição, porque a primeira coisa que eles têm que defender é assim, não resolve o problema da água. Deve ser difícil ter essa pauta. Então, a gente poderia resumir esse embate em uma questão dicotômica política, dizendo assim, nós estamos resolvendo e vocês não querem que resolva. Mas a gente tenta ser mais. Tenta explicar o porquê. Tenta explicar para a população, para que a população saiba, tenha argumentos, entenda o porquê da tomada de decisões, etc. Porque, via de regra, o debate fica na superficialidade, né? E a gente tenta buscar até lá no fundo do iceberg para dizer, olha, a complexidade do problema é todo esse, estamos tomando a decisão por conta disso. E aqui, respondendo especificamente a sua pergunta sobre se é a maior polêmica aqui nesse momento da gestão, eu acho que as gestões, ao longo do período do mandato político, é natural que você tenha alguns enfrentamentos que são necessários e decisões que precisam ser tomadas, né? É claro que existem decisões para serem tomadas, que você precisa tomá-las e que geram impacto direto em algumas pessoas, que você vai ter algumas pessoas insatisfeitas. Você está gerindo uma cidade com 60 mil pessoas, com 1.500 servidores, né? Com inúmeros interesses que são conflitantes, isso é natural em uma sociedade, e é natural que existam alguns embates e alguns períodos mais complexos que outros, né? Hoje nós enfrentamos um período muito mais complexo, seja por queda na arrecadação, seja pela questão da água, mas a gente passa a entender uma gestão não com os problemas que ela tem, porque problema todos têm, mas como que ela enfrenta os problemas que são colocados, se ela é responsável para enfrentar, se ela é transparente, se ela é limpa, se o pessoal não desiste e para de trabalhar, porque isso acontece, né? O que nós temos que fazer é como que a gente vai enfrentar. Dificuldade todo mundo tem, você tem, eu tenho, a Melissa tem, o irmão Francisco tem. Agora, a responsabilidade, a forma com que a gente enfrenta diz muito sobre uma gestão. E isso me deixa muito orgulhoso de fazer parte dessa gestão do Juninho, porque é sempre com o pulso firme necessário, não para mostrar que tem pulso firme, mas o pulso firme necessário, na medida do necessário, sem impactar mais do que precisa, mas sem deixar de tomar a atitude que é necessária para a cidade. Então, tenho muito orgulho de fazer parte dessa gestão, porque a gente tem tomado as medidas que precisam ser tomadas nos momentos que precisam ser tomados. Esse é um momento, a água precisa disso, eu acho que é o que teria menos impacto para a população. Entendo as inseguranças, é natural que tenha insegurança. Imagina, a população está machucada. Como eu te falei, são 30 anos o maior problema da cidade. E a população já ouviu de tudo. De tudo. Acreditou em tudo. Já. Não é? E eu acredito que as pessoas que por aqui passaram tiveram boa intenção para resolver. Mas talvez faltou um pouco mais de coragem para tomar medidas um pouco mais radicais como essa, que são necessárias. Porque todo mundo já tentou de tudo, não deu certo. E aí, quando você fala, eu elogiei você e, é claro, toda a administração, vocês fizeram uma coisa, no caso que a Melissa citou da festa do leite, já tem muita coragem para fazer isso. Eu até... Já tem muita coragem. Né? Eu até queria abrir o espaço, né? Porque a população não entendeu. Mas eu vi tantos comentários dizendo, não, realmente tem que chegar uma hora que você tem que tomar uma medida. Não tem como continuar empurrando. E até queria deixar esse espaço, né? Foi algo que já... O programa está indo ao ar hoje, mas já foi, acredito que discutido, foi falado, mas sempre fica aqueles diz que me diz. Então, se vocês pudessem também explicar o
o que houve, o porquê essa decisão, por mais que tenha nota oficial que foi publicado, mas dá esse espaço aberto também, assim, para, como você explicou da água, né, para o povo entender. Sim. Antes do Juninho, que é presidente da comissão organizadora da festa, explicar as razões mais técnicas, citar também, Juninho, você falou sobre a oposição, que a oposição tem que defender, que não tem que resolver o problema da água. E é a mesma oposição que tem que defender, que tem que fazer festa com irresponsabilidade, né? Porque alguém tá triste. Não é que eles vão defender. Com irresponsabilidade, porque tristes nós também estamos. Eu não sei quem gosta mais da festa do leite do que nós, né? A prefeitura como um todo. A festa do leite é querida por todos. Tem uma frase que eu gosto muito de repetir, que parece festa, mas é trabalho, mas é um trabalho que a gente ama gosta de fazer. realizar. Então, ninguém está feliz com essa decisão, mas foi uma decisão necessária, que exigiu, como você disse, coragem, Isso. né? Mas, acima de tudo, muita responsabilidade. Né? Eu preciso cortar o dedo para não perder o pé. Né? A gente retomou a festa do leite, ela estava parada, temos um orgulho muito grande de retomar as parcerias. Sou um amante da festa do leite, fui presidente das últimas 4 edições. E assim, tenho um orgulho muito grande de fazer parte da organização da festa e de todos que ele compõe. Sei da importância que a festa tem para a cidade. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu não tenho dinheiro, eu não saio de casa. E existem medidas que precisam ser tomadas, né? Às vezes, se a gente está apertado em casa, você não vai fazer uma festa de aniversário. Né? Nós precisamos ter a responsabilidade de entender que existem prioridades para que sejam alocados recursos públicos. Lionel Robbins dizia: a economia política é a alocação de recursos escassos em finalidade de desigual importância. O grande segredo é você fazer a alocação desses recursos que de fato são escassos e entender qual a importância de cada uma dessas finalidades e fazer o escalonamento de importâncias do que é fundamental para você. Em algum período, proporcional à escassez ou não de recursos que você tem, você vai ter prioridades. Isso precisa ser elencado, isso é fundamental, é muito importante. Então, desde o início do ano, a gente começou a perceber uma queda de arrecadação. Aliás, desde de agosto do ano passado, já começou a sentir com muito mais intensidade no começo do ano. No começo do ano, nós tivemos o impacto aí, do fim da desoneração da folha, nós tivemos o impacto do imposto de renda pessoa física que mudou o piso. Esse impacto, para nós, já foi um impacto mensal em torno de R$1.300.000 no caixa da prefeitura, mas não é só, nós tivemos redução de repasses do governo federal, redução de repasses para entidades do governo estadual, vocês mesmos sofreram com isso, acompanharam, e isso em todos os municípios. Além disso, nós tivemos uma queda de arrecadação dentro do município, cujo valor hoje chega em torno de R$4 milhões mês. Nós precisamos ter responsabilidade. E aconteceu, veja, em gestões anteriores, alguns municípios trabalharam com a seguinte hipótese. Quando houve, vocês lembram do Dilma 1 para Dilma 2? Sim. O que aconteceu? O mesmo cenário aconteceu. Então começou a ter uma redução econômica a nível nacional, começou a ter uma redução de repasses. Tá? E esses repasses, uma vez que eles são, em tese, específicos para finalidades, esses repasses fonte 5 e 2, específicos para finalidades já previstos de maneira continuada ao longo do ano, quando eles não chegavam no começo do ano, no caso do Dilma 1, o que as administrações pensaram? Falaram, não, eles vão ser compensados até o fim do exercício, porque existe previsibilidade constante, né? Então, estamos tranquilos, chega no fim do ano, vamos fazer a compensação com recursos próprios, Sim. Chega no fim do ano, a gente consegue fazer essa alocação. Meio que reembolsa, né, aquilo que a gente gastou. E o que aconteceu? O que aconteceu foi criar um cenário pintado na economia, que não refletia a realidade, né? Algumas pessoas chamaram de estelionato eleitoral, virou aquela política, aquela polêmica muito grande, e eu não estou aqui para defender A ou B, enfim, lados políticos a nível nacional, mas simplesmente uma constatação, e que muitas gestões municipais acabaram por contar e tiveram um reflexo muito grande lá na frente, porque acabou a eleição, não houve os repasses. E aí, nós tivemos entidades sem receber, nós tivemos servidores sem receber na Prefeitura de Batatais, e nós não vamos fazer isso. Nós precisamos ter responsabilidade com o dinheiro público. A gente vivenciou isso da entidade sem receber. As entidades com nariz de palhaço na praça da Prefeitura. Então, bom para vocês fazendo discurso da escada. Eu já exponho mesmo. Já vamos... Então a gente não vai te receber lá desse jeito. Para fazer discurso. Esperamos receber de muitas outras formas, muito amigáveis, mas nós precisamos cortar na carne para a gente ter responsabilidade, definir o que é essencial. Então, nesse momento, hoje eu estou saindo daqui
Nós fizemos a gravação alguns dias antes, né, da divulgação. Hoje nós estamos saindo aqui para a publicação de um decreto de contingenciamento, que vai criar um comitê de contingência na prefeitura. Então a prefeitura se fecha um pouco, centraliza um pouco mais durante esses 90 dias, que é de prazo de vigência do decreto, coloca tudo a casa em ordem. A gente demonstra absoluto respeito ao dinheiro público, entender a situação que nós estamos, corte de pessoal, corte na carne de todo mundo. E com muita responsabilidade, mais uma decisão de coragem do prefeito Juninho, que é uma decisão que possui um reflexo político, mas que a gente precisa fazer e isso vai gerar resultados interessantes. Só aproveitando a oportunidade, para a gente poder falar de mais uma questão, que eu ouvi muito as pessoas dizendo o seguinte: mas vem o recurso do DAD para a festa do leite, recurso das instâncias. Né? Isso falaram também. E eu ouvi de várias pessoas, e ouvi de pessoas que não têm conhecimento sobre orçamento, e é absolutamente natural que isso aconteça, e ouvi de pessoas que deveriam fiscalizar o orçamento e deveriam pelo menos ter noção de como funciona esse recurso que já está na cidade já há vários anos. Isso me deixa um pouco desapontado quanto à capacidade de acompanhamento orçamentário das pessoas que fizeram esse comentário que deveriam acompanhar o orçamento. E por que eu digo isso? O recurso do DAD, ele é utilizado quando a gente recebe, nós tivemos 2 anos, inclusive, sem receber do governo do estado, mas quando a gente recebe, ele é utilizado para infraestrutura turística e não pode ser para eventos, né? Então, por exemplo, nós utilizamos ele lá no Bosque, reforma, infraestrutura turística, utilizamos dentro da reforma do espaço do recinto da Festa do Leite, reforma do lago, agora a reforma do espaço da Cachoeira, que foi aprovado. Quer dizer, isso tem que ser utilizado para a infraestrutura turística, não pode ser utilizado para eventos. Então não é um recurso carimbado, tá? Todo recurso da Festa do Leite utilizado na Festa do Leite, recurso fonte 1. Como que funciona a Festa do Leite? A prefeitura contrata os shows, faz a contratação, e nós temos parceria com a entidade para a realização do evento. Tudo que entra na Festa do Leite custeia a estrutura da Festa do Leite, e o que entra, só para deixar claro para a população aqui, são patrocínios, ingressos, a locação dos espaços lá dentro, né? Estacionamento, etc. O que mais? Expositores. Os expositores, né? Os espaços ali dentro. E portanto, esses valores são receitas da Festa do Leite e temos a despesa para a execução da festa. A sobra, que graças a Deus começou a sobrar dentro desse convênio, né? Com muito trabalho nós conseguimos, porque trouxemos transparência para os ingressos da festa, auditoria, que desde o primeiro ano que fui presidente começou a sobrar recurso dentro dessa parceria. E nós pegamos esse recurso e destinamos para a Prefeitura Municipal de Batatais. Então a Prefeitura faz lá o patrocínio dos shows, ela tem esse custo para esse patrocínio. Entretanto, na relação entidade-prefeitura, todas esses recursos, todos esses convênios, têm trazido benefício para a Prefeitura de Batatais, porque tem sobrado esse recurso para a Prefeitura de Batatais. A Festa do Leite dá lucro? Não é isso. Tá? Porque se a gente for colocar na ponta do lápis, a prefeitura contrata os shows, etc. Mas a relação da estrutura da Festa do Leite, como nunca tinha dado antes, porque coincidentemente, irmão, era assim, ó, a festa tinha um custo de R$1.250.000 e arrecadava R$1.251.000. Era uma coincidência muito grande. Os números batiam, que era uma maravilha antigamente. Outro número interessante, Juninho, até o prefeito falou hoje em entrevista na Rádio Difusora sobre o público, né? Ele citou, inclusive, o show do Luan Santana, que nós temos fotos, vídeos, muitos registros em imagens. O show foi em 2018. E que no relatório consta 3 mil pagantes. 3 mil? Tem um dia lá nos relatórios antigos que é muito engraçado. Teve mais carro no estacionamento do que pessoas. Infelizmente, é complicado, existe nessas coisas, né? E só que eu quero polemizar um pouquinho mais. Bora. A gente falou do cancelamento da Festa do Leite. Só que tá surgindo diversas hipóteses, porque tem um monte de festa na região. Teorias da conspiração. Que tem diversas, as festas assim, das cidades ao redor, né? Que nem Altinópolis, parece que cancelou, Morro Agudo. Alpinópolis cancelou. Então, teve algumas cidades que nem Morro Agudo, parece que cancelou. Teve alguma. E o pessoal começa, né? Todo mundo cancelando. Tem alguma relação de verba que era para... Você já deu uma explicada, né? Mas assim, alguma relação de verba que era para vir, alguma coisa? Tem conhecimento por que está tendo esses cancelamentos? Ou de fato é o cenário econômico nacional? Duas coisas.
Primeiro, me perguntaram, falou assim, mas vocês não conseguiriam prever que a economia ia ter essa queda? Eu falei, gente, se eu tivesse a capacidade de prever uma queda desse tamanho na economia, eu não era chefe de gabinete, eu estava apostando na Bolsa. É isso, era investidor na Bolsa. Investidor de bolsa. Essa capacidade eu não tenho, e não sou eu não, ninguém teve, porque ninguém apostou nessa realidade. Que havia uma queda, mas desse tamanho queda na arrecadação, é impossível uma previsão como essa. E de fato, nós tivemos queda de repasse, tá? Que tentaram transformar? Pelo que eu percebi, vendo de maneira distante. Porque a nossa nota foi muito clara. Falou, houve uma redução de repasses. Houve. E eu não estou mentindo. Vocês sabem. Vocês são entidades, vocês recebem repasses. Eu não estou mentindo. Houve uma redução de repasses fonte 2 e fonte 5. Houve uma redução, uma frustração na arrecadação. Só um parênteses aqui. O que é fonte 2 e fonte 5? Fonte 2 e fonte 5. Ó, a gente tem fonte 5 são recursos federais, fonte 2 recursos estaduais, fonte 1 recurso próprio do município. Por causa que a gente vai falar. Então, houve uma redução de recursos da União, houve uma redução de repasses de recursos do Estado e houve uma frustração na nossa arrecadação aqui. Então, de fato aconteceu isso, de fato essa redução se intensificou nesse período, que fez com que a gente tomasse essa decisão. Lá no começo do ano, a gente teria dificuldade para fazer a festa? Teria, tanto que reduzimos aí o valor previsto de gastos com shows, vocês viram que os shows eram shows cujo investimento demandava menos que os outros anos, etc. Mas mesmo assim, quando houve uma queda maior, nós precisamos ter responsabilidade de reavaliar. E aí tentaram transformar esse debate em um debate político nacional. Então, olha, isso é culpa do Lula, isso é culpa do Bolsonaro, isso é culpa... e tentaram fazer essa transformação, tá? A gente não se manifesta em relação a essas questões, a gente não entra nessa... Eu tenho minha opinião política pessoal, mas eu não tenho direito de manifestar minha questão política pessoal enquanto eu estou falando como chefe de gabinete aqui da prefeitura. Porque eu estou representando a instituição como um todo, né? O que eu tenho que dizer são fatos. Houve uma redução de recursos do Estado para entidades? Houve. Houve uma redução de recursos da União? Houve. Houve uma frustração de recursos da... mas os recursos são vinculados. Os recursos da União é para saúde específico. Mas quando eu deixo de receber recurso específico da saúde, eu tenho que tirar recurso do município, recurso próprio do município para compensar. Porque eu não vou cortar médico porque eu recebi menos recursos do governo federal. Eu não vou cortar serviço de entidade porque eu recebi menos recursos do governo do estado. O que eu vou tentar fazer é essa compensação de fonte 2 para fonte 1. E para eu ter recurso fonte 1, eu preciso tirar de algum lugar. E aí, naturalmente, nós vamos tirar do que neste momento não é prioridade, não foi elencado como uma prioridade em relação a outra coisa. Então, entre a realização de uma festa do leite, que eu acho fundamental, importante, é importante para a cidade, gera crescimento, valorização cultural, etc, etc, etc. Posso ficar horas elogiando, mas entre isso e pagar médico, eu prefiro que os médicos sejam pagos. Entre isso e custear as entidades que fazem um trabalho para as pessoas que mais precisam, eu prefiro o pagamento das entidades. E é esse tipo de escolha que nós estamos sujeitos e nós precisamos fazer com responsabilidade. Mas para explicar para a população de casa, porque às vezes criam uma série de teorias, transformam isso num debate político e tal, uma decisão tem que ser simples. Alguém tem que tomar essa decisão e quando eu não tenho dinheiro, eu não saio de fim de semana. É assim que funciona. É isso aí. E eu queria, assim, a gente já está chegando ao final, né? Mas assim, vendo toda a complexidade, né? Eu tenho uma das pessoas que eu acompanho na área política, né? Que eu gosto muito. Ele tem uma que é o Reinaldo Augusto, né? Que foi deputado estadual aí durante diversos mandatos. O Reinaldo Augusto, o Henrico Mizazzi, que hoje trabalha junto do prefeito Ricardo Nunes, né? E tantos outros, e dentro desse núcleo ele sempre fala assim que o trabalho público é extremamente desgastante, né? Ele fala assim que se caso eu tivesse com interesse em ganhar dinheiro, o Reinaldo fala, eu estaria lá nas minhas empresas ganhando dinheiro, mas estou aqui ganhando bem menos do que eu poderia estar ganhando e investindo muito mais tempo, desgastando muito mais. E essa pergunta vai para vocês. O que levou vocês, com o conhecimento que vocês têm, com a capacidade que vocês têm, de repente falar assim, não, vou lá perder um pouco de cabelo, vou lá me descabelar um pouco, assim, é claro que tem visto naquilo que vocês falam, essa questão do serviço, de servir, né? Mas tem hora que passa essa coisa, gente, podia estar lá quieto no meu canto, fazendo, sei lá, podia estar lá no jornal. Sim, Todo segundo na minha vida. Isso daqui, quando o irmão Francisco me liga, fala assim, olha, tal cidade chamou, vai ter um retiro tal dia. Amanhã
Hoje nós estamos gravando dia 12, né? Dia dos Namorados. Amanhã é a estreia da seleção. Eles marcaram um retiro aqui na casa. Eu falei assim, por que eu escolhi estar na comunidade? Deixa eu ir em casa de boa, né? Então, assim, como que é esse passo? Porque se vocês têm essa prisão, eu vou ficar um tempo, depois vou me dedicar, ou se não é isso mesmo, minha vocação é dedicar. E vocês já pararam para pensar? O que vocês trazem disso? Quer começar? Pode começar. Acho que em todo momento, até eu começar a trabalhar no serviço público, eu dizia que não ia trabalhar de jeito nenhum. Eu não acho que eu não esperava, mas eu sinto que eu tenho uma dívida de gratidão muito grande. Nós tivemos muito mais oportunidades que outras pessoas, né? Então, se eu for olhar a minha vida, eu tenho que ser muito grato à minha família que construiu isso e as coincidências do destino que me colocaram até aqui como uma pessoa privilegiada em relação a outras. E não me custa, eu acho, dedicar parte do meu tempo, né? Eu tive uma formação privilegiada, tenho pais fantásticos, tenho uma família maravilhosa. E eu acho que a gente que tem essa coisa maravilhosa na nossa vida, a gente tem que retribuir um pouco para a população que às vezes não tem essa oportunidade. Então eu acho que a gente deve fazer, e não estou falando da boca para fora, não, estou falando com sentimento de coração mesmo. Hoje a prefeitura representa 80% do meu tempo e, sei lá, 5% da minha renda. Por quê? Porque é algo que eu gosto de fazer, eu me dedico, eu tenho muito mais prazer em trabalhar com isso do que qualquer outra coisa. Mas financeiramente está longe de ser interessante. Mas eu gosto, e eu gosto de fazer parte de uma equipe que de fato está disposta a mudar. Então, eu tenho certeza que se a equipe não fosse essa, se eu não trabalhasse com pessoas como o Juninho, como a Melissa, com as pessoas que estão aqui do nosso lado para essas questões e de mão dadas e dispostas a trabalhar, eu tenho certeza que eu não teria a mesma vontade de acordar todos os dias e trabalhar. Eu acordo todo dia às 4 da manhã, todos os dias. Se você me mandar mensagem 4:01, eu vou estar acordado, vou te responder. Pode rezar o texto com o Frei Gilson lá. Eu também. E adoro fazer isso, cara. E é aquela coisa que você... Eu não tenho despertador. Acordo às 4 sem despertador. E acordo com vontade de trabalhar. Que gosta de dormir. Eu e o senhor... Mas a gente acaba fazendo a diferença, acaba tendo reconhecimento fora. Sobre o reconhecimento fora, com o tempo, a gestão do Juninho foi tão bem falada assim, que a gente começou a ter profissionalmente um reconhecimento na região como um todo. O pessoal queria entender, como o prefeito ali que eu te falei que ligou para a gente tratar isso com os secretários ali do município da região, isso acontece frequentemente. Nós temos muito prazer de ser referência. Hoje, o Batatais ser referência. Do mesmo jeito que o trabalho de vocês é referência. O pessoal me pergunta, fala, o que Batatais faz e manda para fora? Eu falo, a indústria têxtil, metalúrgica, né, que sem dúvida nenhuma, e amor, porque vocês são pessoas... comunidade. Cara, vocês hoje já estão muito bem conhecidos, pessoas ligam para pegar referência e o trabalho que vocês fazem. Hoje vocês levam o nome de Batatais para fora como exemplo de carinho, dedicação, profissionalismo, que é muito importante, porque as pessoas veem vocês como profissional de qualidade que vocês são. E se um dia eu conseguir ter esse respeito que vocês têm hoje, que é resultado do trabalho de vocês daí para fora, eu acho que minha missão está cumprida. Isso. É exatamente isso que o Juninho falou, e vai muito dessa questão, acho que da vocação e da paixão pela comunicação, no meu caso. E poder associar isso com a cidade de Batatais é o cenário perfeito ali para mim. E o Juninho falou que o prazer é trabalhar com essa gestão e com essas pessoas, e eu digo isso num tom muito alto, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com outras gestões, inclusive por concurso público. Eu sempre gostei de prestar concurso e fui convocada várias vezes e dispensei em gestões anteriores. Eu acho que foram 3 convocações em outras gestões que eu abri mão e não fui. E eu só fui desta vez por conta da gestão atual, do Juninho, do Ricardinho, do Juninho Rio. Então, eu sabia a equipe que eu iria trabalhar e que são pessoas que, para mim, são grandes inspirações. E é um prazer muito grande estar junto com eles. Então, justamente por ser eles quem são, foi o que me motivou a estar junto ali na prefeitura e conseguir associar isso com essa paixão pela comunicação, com a vocação. Foi o que nos motiva, o que nos dá combustível para estar ali no dia a dia.
E pensando não no retorno financeiro, como o Juninho disse, fica no plano B, realmente. São outros fatores que motivam, e eu acho que um pouco parecido com o de vocês também, né? Que não é questão financeira, é questão da vocação que vocês têm. Assistência social Na assistência social, exato. Esse povo não tem nem piso. Nós não tem nem piso, nós estamos lutando lá. Né? Os assistentes sociais ficou feliz porque passou uma votação. Mas eu acho que... Eles arrumaram a vida de todo mundo, menos a deles. Acho que faz mais de 10 anos que está lá a lei para determinar o piso do assistente social. Agora que passou por uma comissão, a gente está feliz, porque não passava, não ia, né? E o pagamento, a recompensa é de outras formas, né? Que vocês, eu acredito, pela gratidão das pessoas que são atendidas, pelo excelente serviço que vocês prestam. E para nós também, da comunicação, a gente vê com muita gratidão quando o Batatais aparece, como eu disse, de maneira positiva. Nós temos notícias positivas de Batatais nos grandes portais do país, nos maiores portais. Nós temos no G1, no UOL, na Folha de São Paulo, no Estadão. Tivemos uma matéria muito boa com o Juninho na revista Piauí, e tudo isso nos enche de orgulho de ver, de colher esses resultados, né? Eu acho que, trazendo isso que você falou, né, assim, eu acho que a gratificação que nós temos, né, irmão Francisco, é quando a gente olha assim e para uma pessoa que de repente em algum momento passou pela comunidade e que nós pudemos tocar naquela vida e hoje ver que aquela vida foi recuperada, né? E isso, há umas semanas atrás, veio a Vanessa aqui da VM Banker, né? Personal Banker, que é a esposa do nosso produtor, e a gente falava para o irmão Francisco que ele não tem dimensão de quantas vidas ele tocou. E que nem eu, o Jandinha, a Vanessa, nosso grupo de amigos hoje, falando pessoalmente, o meu grupo de amigos, meu grupo de relação, é graças ao sim que ele deu lá atrás. Né? Então, isso tudo, e eu acho que a maior gratificação que nós temos, a maior gratificação que eu tenho é quando eu vejo uma pessoa que passou por uma casa que eu coordenei e hoje está bem, está trabalhando, de ver uma criança inserida numa nova família, isso é maravilhoso. Né? Mas porque se for depender do financeiro, não está. Graças a Deus não há. E é aquilo que você disse, eu acho que também, eu acho que somos privilegiados, né? Eu estava conversando com o Baldock esses dias, porque nosso campeão, né? Batatais tem isso, tá vendo? Quanta coisa boa nós temos. Se olhar para essas coisas boas. Temos 3, né? Com participações. Exatamente, com participações. E da gente pensar que de onde eu vim, eu comentava com ele, porque eu entrei dentro da casa dele um dia, lá em São Paulo, no apartamento, para dinar. Porque o meu irmão namorava a moça que trabalhava com eles. E eu nem tinha noção, eu estava dentro da casa dele, com a esposa dele, e eu tive essa oportunidade. Mas eu falei, eu tive o privilégio de poder, eu estudei sempre em escola pública, inclusive a Universidade Unesp é pública, então, quer dizer, eu não tive, mas eu acho que isso foi um privilégio, e de poder chegar onde eu cheguei. Então, hoje, eu acho que é uma maneira de eu até estar retribuindo tudo que recebi. Sim. E vocês, quando fazem isso, têm esta visão de administração pública, que é uma visão completamente diferente do que a gente às vezes vê por aí, esse descrédito todo que a gente vê, porque a gente vê que vocês estão pensando no bem, não de vocês, mas daqueles que são administrados. Então, parabéns. Juninho, Melissa, quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui. Tá? Eu fico muito feliz quando tem a possibilidade de trazer alguém do poder público para poder dar explicação, mostrar, falar aquilo que está sendo feito, falar a verdade, né? Sem ficar floreando, sem ficar defendendo, mas simplesmente falar a verdade. Agradecer vocês de terem vindo. Como eu disse, nós estamos gravando hoje, dia 12. Né? O cancelamento da festa foi esses dias, agora, eu acho que faz 2, 3 dias. E mesmo assim, vocês corajosamente falaram, não, a gente vai. Se tiver que falar, nós vamos falar. Como falamos, e agradecer imensamente por vocês terem vindo, aceitado o nosso convite, deixar as portas abertas, tá? Você que é a chefe lá da comunicação, se tiver alguma coisa na prefeitura, quiser vir aqui no podcast participar, entre em contato com a gente, pode estar vindo. E o como chefe de gabinete. Isso, o Juninho como chefe de gabinete também pode estar vindo. Nós estamos com as portas abertas, sempre para... Porque, como eu disse logo no começo da abertura, nosso interesse é levar coisa boa para a nossa população.
E é verdade, é uma coisa boa. Levar aquilo que o município está realizando é uma coisa boa. Então, agradecer vocês por terem vindo, agradecer vocês pelo trabalho que vocês fazem à frente do serviço que vocês estão, junto com a gestão, e deixar esse momento aí para vocês darem a mensagem final de vocês, depois de irmão Francisco nos dar a bênção. Bom, nós que agradecemos o convite, foi uma honra participar. Eu disse, agora nós aprendemos o caminho. Ótimo, fico muito feliz. Se vocês convidarem, nós viremos novamente. Parabéns para vocês pelo trabalho. Para mim é uma posição diferente, né? Normalmente eu estou do outro lado do microfone. E hoje eu tive essa experiência aqui com vocês, mas parabéns pelo trabalho, pelo profissionalismo. Cada canal de comunicação, cada canal a mais que a gente tem na cidade, é mais informação, é mais público atingido, e isso é muito importante. E, mais uma vez, reforçar para as pessoas que nos assistem, para acompanhar os canais de comunicação da Prefeitura de Batatais. Só colocar Prefeitura de Batatais no Google que já vai sair. Já vai aparecer os perfis, já vai cair no site, no portal da nossa Prefeitura de Batatais. E muito obrigada mais uma vez, um abraço a todos que nos acompanham. Obrigado. Bom, muito obrigado pelo convite. É muito gostoso a gente estar no espaço em que a gente flui para falar, a gente consegue falar com tranquilidade. Obrigado mesmo pelo toque nos assuntos que são polêmicos e a gente poder abordar eles. Já me convido aqui para uma próxima vez para a gente poder falar mais assuntos polêmicos ainda, porque é muito gostoso a gente poder tratar com franqueza, tranquilidade esses assuntos que às vezes são tabus e as pessoas não falam, e é legal a gente poder abordar todas essas questões com a leveza que vocês conduzem. Muito obrigado mesmo pelo convite. Você, irmão Francisco, é uma das pessoas que desde pequeno meus pais sempre colocam como referência. Então, o meu pai e minha mãe sempre apontam algumas pessoas da cidade, porque ele fala, a gente tem que aprender com bons exemplos, né? E aí conta a história de vida das pessoas, vai acompanhando o trabalho e tal. E você sempre foi uma referência para mim, então é um orgulho muito grande eu poder sentar na mesma mesa que você está aqui e a gente poder conversar. Espero ter cada vez mais oportunidade da gente se aproximar mais, porque o trabalho que você faz é maravilhoso, e parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho de todos vocês. O nome de Batatais que vocês levam para frente. É um orgulho muito grande estar aqui. Obrigado pela oportunidade da gente poder falar nesses assuntos. Fico muito feliz e orgulhoso também de estar sentado aqui do lado da Melissa, um profissional desse porte, para a gente poder tratar sobre essas questões. Muito obrigado ao pessoal de casa. Janderson, obrigado por tudo aí. O pessoal da produção. O melhor de Batatais. Ele é o cara que cuida também da nossa festa do leite. Não vai ter esse ano, mas ano que vem tenho certeza que ele vai estar lá conosco. E é um cara que sozinho faz o trabalho de umas 20 pessoas, mais ou menos. O cara é foda, fantástico. Não, tudo aqui. Quem pintou a sala foi ele, quem fez a arte foi ele, quem cortou, quem escolheu os quadros, é tudo ele. Tudo é ele que veio aqui. Hoje em dia eu estava querendo fazer um podcast, o que você acha? Legal, joga a ideia e conversa com o irmão Francisco. Deu certo. Agora vai lá que tem que pintar a sala, tem que fazer isso. Ele só falou assim, me dá uma sala. A gente tem essa sala. Bom então, saber, a festa do leite ano que vem a gente já economiza com pintor. Aí, pintor ali, ó. GG faz tudo. E muito obrigado, Marco, pelo convite. Obrigado a todos vocês. Um grande prazer estar aqui. Parabéns pelo estúdio. Obrigado. Tá vendo, irmão? A gente conseguiu passar pelos profissionais de entrevista aí, tá vendo? Nem fizemos tanta piadinha. Isso, né? Ficou sério hoje. Hoje eu fiquei mais sério. E na próxima semana, a próxima gravação vai estar mais quentinho. Apesar que eu gostei da agasalhinha do senhor. Fica tirando essa não ficou bonitinho assim, parece que esse agasalhinho de volta. O Vinícius, secretário de administração, tem igualzinho. Vamos pedir a Deus a bênção para todos nós, a bênção para vocês, na fé de cada um, que Deus possa proteger vocês, suas famílias e o seu trabalho diante das pastas que ocupam. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E você que nos acompanhou, semana que vem tem mais Entre Irmãos. Bem-vindo ao podcast, onde a fé nos une, entre irmãos em comunhão, onde o amor nos envolve. Com Cristo ao nosso lado, somos luz na escuridão. No
podcast, a esperança em cada coração. Entre irmãos, no podcast encontramos paz. Na comunhão, nossa força se faz. Com Cristo ao lado, nosso guia fiel. Entre irmãos, no podcast rumo ao céu.